Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de cartas com a Cigana Vidal. E nós vamos aqui hoje, domingo, nós vamos ver a energia da semana. A semana que começa agora no dia 14, vai até o dia 20, né? Até todo domingo nós iniciamos uma semana. Então, eu acho que todos aqui já fizeram aí um levantamento da vida, o que precisa mudar, o que não precisa, né? O que realmente importa é viver com sabedoria e com paz, né? A natureza, ela nos ensina que a semente precisa morrer para dar lugar a uma nova planta, né? Para renovar o ambiente, e a mortalidade humana, ela também cumpre o seu papel, né? Nessa vida, né? Nesse sistema que é o universo. Então, todos aqui no universo, no contexto geral, cumpre aí a sua missão, né? O seu papel, todos têm um papel importante dentro do universo. A vida não é sobre permanência aqui no plano Terra, mas é sobre a observação. É você estar aqui observando as coisas, né? Tentando fazer mudança, tentando entender, né? Que a morte é uma continuidade, tudo que morre é uma continuidade, né? Uma fruta, a árvore, quando ela chega a dar o fruto, né? Aquela semente, né? Ela vai nascer uma nova vida, então tudo está se renovando no universo, nós é que não damos conta disso. Cada fim é também um novo começo, né? E cada perda, ela cria um espaço para algo novo surgir. Às vezes a gente perde alguma coisa e fica em pânico. Perdi, fulano foi embora, perdi, morreu aquele, perdi aquele lá. Ninguém perde nada, tudo se transforma. Essa é a ideia, essa é a principal coisa do universo, é transformar, é transmutar, né? Fazer com que a energia se renove. A renovação, gente, ela é de suma importância para que nós consigamos, né, vivenciar algo novo, algo que venha dar, buscar um novo espaço, né, acontecer de maneira diferente, um sentimento, uma emoção. E se a vida é passageira, o que realmente importa é a busca no conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que nós vamos levar daqui para frente. É a única coisa que a gente vai levar, né? Não existe outra possibilidade, tá? Então, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter esse discernimento, né? De buscar conhecimento na prática da virtude e no cultivo de relações significativas. Então, encontremos um sentido para a nossa existência. A gente tem que estar aqui com um sentido. Eu estou aqui por quê? Eu quero criar isso, aquilo. Eu estou aqui por quê? Porque eu vim cumprir uma missão. Mas eu não sei qual é a minha missão. Então, está na hora de você deixar a sua intuição fluir, buscar autoconhecimento, entender o que vem a ser espiritualidade, que a gente só encontra através da fé, através do amor incondicional. É estar atento, que tipo de emoção eu estou desenvolvendo? Isso está trazendo alguma coisa para mim ou não? Porque nós sofremos, né? Porque nós agarramos a coisas que mudarão ou desaparecerão, né? Daqui a 100 anos, nós estaremos todos aí mortos com nossos familiares, com tudo, né? Daqui a 100 anos, tudo que nós construímos, casa, a carro que a gente comprou, todos os bens materiais vai ser usado por outra pessoa, né? Porque nós não podemos levar. Agora, o seu conhecimento, aquilo que você adquire, aquilo que você conquista, é seu e continua com você aí dentro da sua alma, fazendo parte dos registros akáshicos, né? Daqueles sentimentos, as emoções, tudo que você desenvolve fica com você. Então, quando eu faço aqui uma leitura aqui, né? Nada mais é que eu estou tentando ajudar você a ouvir a sabedoria que está dentro de você, coisas que você vivenciou em muitas outras existências e que você pode trazer à tona para fazer a sua vida acontecer, para fazer a vida dar certo. É isso que eu faço aqui, nada mais, nada menos. Não estou fazendo adivinhação, eu uso arquétipos para fazer com que você busque o que está dentro de você. Tudo que você busca fora já existe aí dentro. Falta você dar um cutucão lá, lembrar, deixar, né, o pensamento fluir, para que a intuição venha e traga para vocês situações
daquilo que vocês já vivenciaram um dia e que possa colocar em prática nessa existência em que estamos aqui na roda de Sansara novamente, né? Então, não se agarrar a coisa que muda ou desaparece, né? Não adianta você se apegar a uma pessoa, seja ela quem for, sendo que você sabe que a morte existe, que essa pessoa um dia ela vai deixar esse corpo, ela vai transformar. Então, é inútil você se apegar, por exemplo, a uma casa, né? Uma casa, você sabe que você não vai levar, quando você desencarnar, você não vai levar. Então, você tem que se apegar ao quê? À alma, porque a alma é eterna. O sentimento que você tem com uma pessoa, aquilo você leva com você. Então, preste atenção, porque assim como você leva bons pensamentos, bons entendimentos, bons relacionamentos, você leva os ruins também, né? Por que as pessoas estão tendo problema no relacionamento amoroso? Porque está com a mente confusa. A mente inconsciente, ela não sabe decifrar isso é bom para mim, isso não é. Ela vai colocando tudo lá, é você que tem que fazer um backup de vez em quando, é preciso rever o que está acontecendo. E é impressionante que a espiritualidade, ela traz, viu? Não adianta você tentar fugir disso, que você não vai conseguir. A morte é uma continuidade, né? Ela continua, tudo que morre é uma continuidade, né? Uma árvore, quando ela morre, ela vira em outra coisa. O corpo humano, nós temos 4 corpos, então nós perdemos o corpo carne, o resto, os outros continuam, então vamos vivenciar o outro. E o ser humano, ele vive vivenciando o corpo físico, né? A ilusão. Então nós temos que ter uma reflexão racional das coisas, nós temos que aceitar o inevitável. Tem coisas que é inevitável, você não pode fugir disso. E focar no presente, né? Transformar as emoções. Eu estou vibrando uma emoção negativa, mas por que eu estou nessa emoção negativa? Por que eu estou vibrando isso? Eu tenho que vibrar outro tipo de sentimento, eu ser o guerreiro, acreditar que a vida pode mudar, acreditar que eu posso fazer o melhor para mim. Eu sempre tenho que estar conectado com a minha mente inconsciente, com a minha alma, com o meu espírito, entendendo que eu posso fazer a minha vida dar certo, que depende de mim. Se a gente tem essa consciência, a vida dá certo. Então, o canal, né, a leitura de Cátesis com a Cigana Vidar, ele surgiu com esse intuito, para despertar, né, em cada um de nós a verdadeira existência da vida, de começar a olhar a espiritualidade com pé no chão, né, com mais leitura ética, com mais sensibilidade, com mais clareza, sem promessa mágica, mas com escuta e segurança, né, com presença, tá? Para a gente buscar aí, por exemplo, o autoconhecimento profundo. Não basta você saber somente a língua que a gente fala, matemática, outra língua, história, geografia. Nós temos que entender a nossa mente, como funciona, né? A integração com a psicologia, com o sagrado, ela depende de nós, né? Como que você se contata com o sagrado, com o divino, com o Criador que existe dentro de você, né? Então, Carl Jung, inspirado nisso tudo, o que ele fez? Ele começou a usar os arquétipos como símbolo. Então, o tarô, gente, ele não é adivinhação. Então, se alguém vir perguntar para mim, viu, eu vou mudar para tal lugar, vai dar certo? Eu não sei. O que eu falar para você será mentira. Eu estou inventando para você. Você entendeu? Porque não existe essa possibilidade, né? Depende de você, depende daquilo que você está vibrando, depende daquilo que você está trazendo para a sua realidade, né? É mais fácil você fazer uma meditação e perguntar, alma querida, o caminho que eu estou seguindo está certo? Então, que o mentor espiritual, que o anjo da guarda, que os mestres ascensionados, né? Que os amigos espirituais, seres de luz que existem por aí para nos auxiliar, que eles me orientem, né? Que eles me orientem, porque eu preciso entender isso, eu preciso ter esse conhecimento, né? Eu preciso estar seguindo o caminho certo, eu não quero me perder aí na roda de Sansara e voltar novamente, eu quero ascensionar, né? Então, a gente busca o autoconhecimento. Quem eu sou, de onde eu vim, o que é esse corpo-alma aí que a cigana está falando? O que é o contato com o divino? Quem é o verdadeiro Deus, o Criador? Quem foi sanando o profeta Joshua Ben Pandiro, Jesus Cristo verdadeiro? Né? Ele não veio aqui só para me salvar, deu a vida dele para me salvar. Não, ele veio aqui me ensinar o que eu preciso fazer da minha vida, né? E buscar o empoderamento, tá? O que vai acontecer comigo? Eu vou iluminar o meu caminho. Tem alguma coisa errada lá na frente? Eu vou prestar atenção, vou buscar a correção. Eu vou estudar aquele problema para buscar a solução,
né? E daí, as cartas aqui, os oráculos, eles mostram que as possibilidades, né, para você se apoiar para tomar decisão. Um dos apoios mais importantes que eu falo aqui é a intuição, é buscar por um mentor espiritual, desenvolver mediunidade, né? É buscar aí pelo anjo da guarda, agradecer. O agradecimento é de suma importância, né? De suma importância. Quando você agradece, né? Tudo flui. O universo ele manda em dobro para você, porque ele vê que você está conectado consigo mesmo. Né? Quando a pessoa começa a fazer um monte de bobagem da vida, né? A própria alma ela vai embora, fala, quer saber, eu vou embora daqui, esse corpo aí está fazendo tudo o que ele quer, não está nem aí conectado comigo, eu vou mandar uma doença para ele, ele vai desencarnar e eu estou livre. Né? Vou ser uma alma livre aí para fazer o que eu quero, entendeu? Porque, na verdade, esse corpo físico ele aprisiona a alma. E é por isso que nós temos que ouvir os nossos pensamentos, deixar fluir, deixar que a alma desenvolva enquanto nós dormimos. Agora, se a pessoa está cheia de problema, cheia de dúvidas, cheia de um monte de coisa, ela não consegue nem dormir, ela não consegue relaxar o corpo, a alma não tem possibilidade de buscar por novos conhecimentos, porque a pessoa é uma desequilibrada, é um fanático religioso, é uma pessoa acomodada, então a alma fica parada, fala, quer saber? Ele que vai sofrendo lá, não estou nem aí, porque não está dando importância para a própria alma, está vivendo a vida do outro, né? Está vivendo o outro no relacionamento, diminuindo para caber na vida do outro, achando que só amor traz felicidade, então tá bom, né? Então vamos prosseguir assim, né? A gente faz a escolha, o livre-arbítrio, né? Só que o livre-arbítrio, você escolhe aquilo que é essencial no momento, não quer dizer que é para a vida toda. Então você tem que ter a sabedoria, né, de entender que precisa mudar de vez em quando, tá? Então é isso que o canal propõe, né? É um canal que acolhe as pessoas, né? Só eu não aceito, isso é de mim, eu não aceito crítica, porque eu não vou mudar porque determinada pessoa está se sentindo desconfortável com o que eu estou falando, né? É um canal aberto, você está livre para perguntar o que você quer, mas você tem que entender que você vai ouvir sobre o que você perguntou, tá? Então, presta atenção no que você quer saber aqui, do que você está perguntando, porque a resposta vem. Agora, se você não gosta, daí na questão, eu não gosto de você ser muito chata, eu não gosto porque nada disso, isso aí eu não vou aceitar, tá? Então, eu já vou dizendo de antemão, né, que eu não aceito isso, é errado, eu sou errada, sou, mas eu demorei muito tempo para adquirir minha independência, né, para eu entender o processo como funciona, para de repente estar me diminuindo simplesmente para ter um canal cheio de visualização, cheio de inscritos, tá? Não é para isso que eu estou aqui, né? Aqui ninguém é criança, somos todos adultos, cada um deve entender e saber o que ele precisa vivenciar na própria vida, tá? Eu dou o conselho, venho aqui, pergunta, eu, com o maior prazer, eu vou lá, vejo como é que está acontecendo. Então, eu vou orientar você, né? Aqui, as cartas, ela trazem luz, ela traz a clareza, ela mostra um caminho, ela mostra uma direção, mas ela não vai fazer nada para você. Espiritualidade não faz nada para ninguém, tá? O espírito que você aí se conecta com ele, ele vai caminhar junto com você. Ele não vem para fazer as coisas para você, não. Não existe isso. Acontece que a pessoa é vaidoso, é orgulhoso, ele acha que sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa para ele. Não existe essa possibilidade, tá? Então, é cada um por si, Deus por todos. Cada um tem que entender o processo que está vivenciando aqui e fazer a própria vida acontecer. Se o seu relacionamento está ruim, se a sua vida está ruim, o problema é você. É só você prestar atenção nisso, que o problema é com você mesmo. Tá? Preste atenção no que eu estou falando e vocês vão ver que eu estou com a razão aqui. Tá bom? Então, bora lá. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó, o canal do poder. O que quer dizer esse canal aqui? Você une a sua intuição ao seu poder pessoal, a conexão com seus instintos, né? Ou manterá em segurança, mas não é necessário estar alerta o tempo todo. Ninguém precisa ser o fanático o tempo todo. Agora eu vou ter que ser aquele fanático religioso o tempo todo, vou ter que ficar pensando na alma. Não, é você dedicar algumas horas do seu dia, algumas horas da sua vida para buscar algo para você. Porque quando você adquire esse costume, qualquer coisa que você for resolver, a sua intuição ela vem em primeiro lugar. Ela vem e fala para você, olha, presta atenção, não é bem isso, vamos estudar primeiro o problema, né? A hora que não vamos entrar em confusão, vamos fazer as coisas dar certo primeiro, vamos entender o processo, tá me entendendo? É assim que funciona, né? Então,
Confie, né, nas mensagens que recebe pela audição. Tenha atenção aos sons, os áudios, as músicas que você ouve. Tudo tem uma mensagem para você. Tudo, né? Então, o poder aqui, o portão que pede para abrir é da intuição, que eu venho falando a semana inteira sobre intuição, né? E o poder, né? É você ter o poder de direcionar a sua própria vida. Ou seja, eu vivo, né, com outras pessoas, mas quem direciona a minha vida sou eu. Eu não me diminuo para caber na vida de ninguém. Eu faço aquilo que é conveniente, que é bom para mim. Lógico, respeitando a individualidade alheia, respeitando o sentimento alheio, mas eu vivo a minha vida. Eu não diminuo para caber na vida das pessoas, né? Eu não diminuo. Eu entendo outra dificuldade dele, mas o que ele está vivenciando não me afeta. Tá? Então, é nesse propósito que nós temos que viver a vida, se quisermos alcançar o sucesso, alcançar a felicidade, né? Ascensionar para poder vivenciar tudo que o universo nos proporciona de bom. Então, o poder é esse. Eu acesso o meu poder pessoal por meio da minha intuição. A coisa mais importante na vida de todos nós é a intuição, porque a alma, ela sempre traz conhecimento. Só não aceita quem não quer, tá? Então, é mais ou menos isso aqui que está falando. Bora lá, então? Vamos ver aqui, que eu quero ainda atender as pessoas que estão pedindo. Se você é novo no canal, escreva aí. Estou vindo pela primeira vez. Você não sabe qual é o seu arquétipo? Eu não sei quais são meus arquétipos particulares, porque é de suma importância que você entenda quais são os seus arquétipos particulares para você buscá-los quando houver necessidade, tá? Isso faz parte da orientação do ensinamento do canal. O arquétipo particular é o bicho, é aquele poder que traz para você a curiosidade, a segurança, a vontade de fazer a vida dar certo, tá? É por isso que eu falo dos arquétipos particulares. É o bicho mesmo, sabe, aquele poder animal que existe em nós para fazer a vida dar certo, tá? A gente tem que ter equilíbrio. Não adianta você querer só ser 100% espiritual, 100% físico, 100% material. Não, tem que estabelecer um equilíbrio. Muito obrigada àqueles que estão acessando o canal continuamente, àqueles que estão hypando os vídeos para entender mais o processo que eu estou desenvolvendo aqui. Muito obrigado. Isso é de suma importância, né? Você está fazendo uma caridade, porque quando você dá um like, quando você vai lá, faz um comentário, né, no canal sobre o vídeo, o YouTube ele vê isso e o canal cresce, porque ele divulga para mais pessoas que necessitam dos ensinamentos que estão sendo ditos aqui pela espiritualidade, né? E nós estamos colaborando, auxiliando a humanidade a dar aquele salto quântico que o ser humano precisa, tá? Essa é a caridade. Caridade não é você comprar uma cesta básica, fazer uma comida no fim do ano, dar para as pessoas, dar brinquedo para a criança. Não. A caridade consiste em você ensinar a pessoa a despertar a própria fé, né? É isso que é a caridade, porque aquilo leva para a eternidade, tá bom? É mais ou menos isso que a gente tem que entender. Então, eu insisto nisso no canal por conta disso, porque essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não é você chegar no fim do ano, ai, fim de ano, vamos fazer uma cesta básica, vamos dar. A pessoa não come só no fim do ano, ela come o ano inteiro. Quando você leva conhecimento, sabedoria, você está levando conhecimento, alimento para a alma, para a eternidade da pessoa. É isso que vale. Tá? As pessoas confundem tudo. Aqui o ser humano confundiu tudo, acha que a vida é como ele pensa. Não é. É preciso que nós atentemos para isso e busquemos mais conhecimento, mais sabedoria. A luz que a gente busca, quem vive nas trevas é a pessoa que não tem conhecimento. Quem vive na luz é a pessoa que tem conhecimento de alma. Ela tem a terceira visão desenvolvida. É nisso que nós temos que focar. Aqui, né, na energia da semana, essa semana aqui na espiritualidade, né, que eu falo todos os pilares quando eu falo da semana, vai ser um pouco complicado, né? Porque a maioria das pessoas aqui está vivendo na ilusão, ou seja, a religiosidade que você pratica, seja ela qual for, desculpa falar para você, mas é uma ilusão, tá? É a ilusão de que você vai ganhar o reino do céu, é a ilusão de que alguém vai vir te salvar, é a ilusão de que alguém vai fazer milagre para você, é tudo ilusão, isso não existe nada. A verdadeira espiritualidade está aí dentro de você.
É você fazer a coisa acontecer, é você agradecer tudo que acontece na sua vida, é você produzir as próprias bênçãos, tá? Então, aqui na espiritualidade está complicado essa semana, porque a maioria está na ilusão e vai continuar na ilusão. Todos esses setores religiosos, quer seja católico, evangélico, espírita, umbandista, tudo isso aí é ilusão. Se você não coloca a sua sabedoria, o seu parecer ali, é em vão. Você está fazendo um trabalho que não acrescenta nada na sua vida. Tá? Essa é a verdade. Desculpa falar isso para você, mas é a sua realidade. Né? A realidade de muitos que ainda teimam, que insistem, né? E achar que a igreja dele é a única verdadeira. Não é, não. Está errado. Tá? Aqui nos relacionamentos, a maioria das pessoas, estou falando relacionamento de um modo geral, porque relacionamento não é somente o amoroso, né? A pessoa acha que tem que ter alguém para ser feliz. Não, você tem que estar com você para você ser feliz, tá? Aqui é a roda da fortuna, é o universo que está movimentando tudo. Então, o relacionamento está acabando? Tá, por quê? Não está legal, o universo movimentou, não tinha estrutura, não tinha base, e o relacionamento acabou. Relacionar com meu pai e com minha mãe. Não deu certo também, por quê? Porque o próprio universo, a alma abandonou, a alma deixou a pessoa, a alma saturou, né? E ela não processa mais nada. Então, é a pessoa vivendo conforme a vida do outro. Ela seguindo o outro, ela fazendo, eu tenho que respeitar minha mãe. A Bíblia diz lá, honrai pai e mãe. Então, eu tenho que aceitar, minha mãe faz tudo, meu pai faz tudo. Não, não é assim, não. A vida não funciona assim. Eu posso fazer tudo para aquela pessoa porque eu sou mãe dele, tem que me respeitar. Também está errado. Não é assim que a vida funciona. Tá? É cada um independente. A gente tem que ter a sabedoria de entender que nós somos seres independentes. Nós não dependemos de nada. Quando se corta o cordão umbilical, é cada um por si, Deus por todos. Lógico que nós temos as nossas responsabilidades, né? Cuidar da criança, cuidar do familiar, ensinar aquela pessoa, cuidar do idoso, mas com sabedoria, tá? Com sabedoria. Não querer tirar a liberdade do outro e nem se submeter ao orgulho, à vaidade do outro, tá? É cada um entendendo o processo da sua própria independência. Nós somos seres livres, independentes, para buscar conhecimento. Aqui no profissional, a maioria achando que tem que começar tudo de novo, né? De repente, aí houve umas mudanças financeiras, aí no governo, aquela profissão que a pessoa está seguindo não serve mais, ela tem que ir do começo. Não, você tem que ir na escolha. Você fez uma escolha errada. Você optou por um caminho mais fácil e está dando tudo errado. Então, você tem que ter consciência, você está executando o seu dom, você não está precisando, de repente, né, você está atualizando sua carreira, nós estamos na era artificial, né? Inteligência artificial, quinta dimensão, já está aí, próximo, batendo a porta aí, entendeu? E se você não se atualizar nessa área aí, você vai ficando para trás, você será descartado, tá me entendendo? Então, o que você está fazendo aí? Né? Tá aquela, mas eu entrei lá em 1900 e bolinha no emprego e acho que tem que ser tudo igual. Nada é como foi um dia, né? Tem até uma música, né? Que nada é como foi um dia. As coisas mudam a cada evolução. E aqui no financeiro, né? Eu vou ver depois, e aqui na saúde. A saúde aqui é a própria imperatriz. Ela quer criar alguma coisa, né? Mas precisa prestar atenção, que às vezes a gente na ideia, né, de mudar a perspectiva de vida, a gente entra aí nessas academias, fazer aquele exercício violento, aquelas coisas todas, sem a mínima noção, né, e dá tudo errado. Então, precisa prestar atenção até onde você pode ir com a sua saúde, o que você pode consumir, o que você não pode, o que você precisa mudar, né? A gente não pode ir consumindo tudo aí que a sociedade vai impondo para você, não. Você tem que saber se o seu corpo você pode consumir aquilo, né? Faz bem para você, o que vai trazer de benefício, né? Porque a sociedade ela vai criando coisa aí, não importa, ela não está preocupada se vai ser bom para você, você não vai. Ela está visando o financeiro, né? É raro aquele que busca criar alguma coisa que é em benefício de alguém, tá? Ela está trabalhando em benefício dela mesma. Bom dia a todos vocês, bom dia Francisco, bom dia Márcia, bom dia Jana, bom dia Bia, bom dia Edson, Heloísa, Luciana, Amanda, sejam todos bem-vindos no canal, né? É bom ter vocês aqui, né, para a gente estar desenvolvendo algo. Aqui, eu deixei o financeiro para depois, porque o financeiro, ele depende exclusivamente do profissional e do trabalho, tá? E aqui, né, o universo apresenta a transformação. O seu financeiro tem que ser
transformado para você trazer algo de bom aí, que de repente está dando tudo errado na sua vida. Tá? É você prestar atenção. Tudo está errado. Quando a gente está conectado com a gente percebe alguma coisa não está legal. O que está acontecendo? O que você tem que fazer? Você tem que buscar dentro de você. Não adianta você ir buscar fora, vou ver o que está acontecendo. É a mesma coisa, para você, antes de ir no médico, né, você vai fazer o quê? Você vai ouvir a sua intuição, né? Não estou bem, precisa ir no médico, e você vai chegar para a espiritualidade e falar, olha, querido espírito, ou anjo da guarda, ou mentor espiritual, né? Me dá um direcionamento, o que está acontecendo, o que eu tenho que buscar, aonde eu preciso ir buscar, para ir buscar no caminho certo. A hora que for no médico, eu pedi, espiritualidade, por favor, né, que o médico seja orientado lá por um espírito, André Luiz, ou Bezerra de Menezes, para que eu encontre a cura, né, para que o médico tenha o discernimento e fale para mim realmente o que eu tenho, o que eu preciso fazer, entendeu? A gente não pede isso, né? A gente só faz depois que vai no médico, né? Fala, você está com uma doença, daí a pessoa sai correndo. Eita, vamos lá no centro espírita, vamos fazer de vela, fazer promessa para santo, vamos começar a rezar agora. Você está entendendo por que o ser humano sofre? Porque ele não vive a própria alma. Ele vive para depois viver a consequência. O ser humano vive a consequência, ele não vive a causa para buscar a solução, tá? Então, essa é a realidade. Infelizmente, é assim que a vida processa. Vamos lá. Eu estou muito feliz, queria compartilhar isso com vocês. Nasceu a minha netinha, Helena, né? Uma gracinha, já fui visitá-la ontem, ela nasceu sexta-feira à noite, onde já fui vê-la. E a espiritualidade trouxe para mim até quem é o espírito que reencarnou. Quem é esse espírito realmente que está reencarnado na minha neta, tá? Olha que magnífico, tá vendo? Quando a gente está conectado com a espiritualidade, eles trazem conhecimento para a gente, eles trazem a sabedoria, né? É isso que eu estou trazendo para vocês. Eu não vivo o tempo todo conectado com essas coisas aqui, não, de jeito nenhum. Eu tenho um tempo para estudar, o máximo que eu posso, eu vejo leituras intuitivas, eu vejo leitura que traga meditação para eu estar meditando, tá entendendo? Então, é isso que eu estou fazendo, né? Eu já tenho 2 netos de 12 anos, 13 anos eles estão, né? Adolescentes, são gêmeos, e que é filho da minha filha, e agora tenho o primeiro filho do meu filho. Meu filho, eu nunca vi na minha vida, em uma situação, o meu filho tão feliz como ele está. Ele que foi o primeiro a trocar a fralda no nenê, na menina, ele que ficou lá com a esposa dele o tempo todo, né? O tempo todo, eles queriam um parto normal, mas ela estava sentindo muitas dores, não passava nunca, não dilatava nada. Meu filho falou, não, assim não dá, vamos fazer cesariana. E pediu para o médico, ele ficou o tempo todo, ele levou o maior susto, ele saiu com a cara dela acabada. Ele falou, mãe, eu só não chorei lá porque eu não podia, porque a minha esposa estava sofrendo, coitadinha dela, né? A hora que nasceu a filha dele, ele olhou para a minha nora, ele olhou e falou, amor, olha que coisa mais linda é a nossa filha, sabe? Ele está bobo, ele está encantado, sabe? Ele está encantado, é ele que culpa, porque agora os neném ficam no quarto, né, com os pais, é ele que bota o neném para arrotar, é ele que troca a fralda, olha, uma fofura, sabe? Uma fofura. Eu estou feliz pela felicidade do meu filho. Eu nunca vi alguém tão feliz assim, realizado, né, pelo nascimento de uma criança. Bonjour, ça va bien? Corvo. Bonjour, ça va bien? Bora lá. Vamos clarificar isso aqui, né? Aqui, né, a pessoa está com problema. Por que a pessoa está com problema aqui no espiritual nessa semana? Muitos precisando resolver os problemas financeiros, né? A princesa aqui de ouro, né? Ela fala do financeiro, realização no financeiro, então as pessoas precisam estar conectadas nessa semana, nessa área, né? Mas eu tenho que trazer a espiritualidade para o financeiro também? Com certeza, é preciso, em tudo a espiritualidade tem que estar presente, né? É preciso. E aqui, aqui, né, aqui muitas pessoas querendo buscar um êxito, uma satisfação, no modo geral, na vida, entendeu? Só que a pessoa tem que entender o 4 de paus, a pessoa está fechada. O 4 representa o quadrado, né, os 4 lados, entendeu? Então, ela está presa naquela situação
de ilusão. Ela tem que entender que ela está vivendo uma ilusão, que ela precisa colocar movimento aqui na própria vida, mas que é ela que precisa proporcionar tudo isso. Está me entendendo? Ela que precisa proporcionar tudo isso. E aqui, ó, né, essa carta aqui, ela vem dizer o quê? Né? É o 10 de copas, né? Ou seja, no amor, no relacionamento, muitas pessoas precisando não começar do zero, mas ela entender como ela processa o amor para com ela em primeira mão, né? Como ela se ama, como ela ama outras pessoas, que tipo de sentimento ela tem por isso, ela tem mágoa, por quê? Ela vai levar essa mágoa até quando? Né? Ela tem raiva, por que ela processa a raiva contra aquela pessoa? Ah, aquela pessoa fez algo errado, mas ela tem que liberar isso, porque está fazendo mal para ela, não está tentando nada contra o outro, está fazendo mal para ela mesma. Né? Uma rejeição, né? Quando a pessoa vibra nessa energia, tem que entender, devolva para o outro essa energia ruim de rejeição, aquela pessoa não está preparada para ter esse entendimento. Né? E aqui, né, no relacionamento, ela vem falando aqui a roda da fortuna. Então, as pessoas esperando que a sorte aconteça no relacionamento, né? Que de repente o universo traga para ela aquela pessoa linda, maravilhosa, né? Mas ela não está estudando ela mesma. Peraí, como eu me amo? Como eu relaciono comigo? Como é o meu relacionamento com o pai, com mãe, com o filho, com irmãos, né? Com o companheiro, com o filho? Como foi? Houve alguma situação na minha vida mal resolvida, eu vou ter que resolver. Tem algum problema com o irmão, eu vou entender esse processo. Está entendendo? Né? Exatamente, a solidão não seria assim. Na verdade, a solidão, só tem solidão quem é vazio na mente, né? Porque eu não consigo, eu sou uma pessoa sozinha, né? Agora eu estou morando com a minha mãe, mas eu gosto de ficar na minha, vamos assim dizer, né? Isso não é só porque eu tenho um monte de coisa na cabeça para pensar. Eu tenho um monte de coisa, eu leio um monte de coisa, eu ouço um monte de coisa, então eu quero estar canalizando aquilo, tá colocando aquilo em ordem. Então você não tem solidão. Tem solidão quem é vazio de mente, né? Porque tem muitas pessoas que tá com um companheiro, tá com muito, e tá sozinho. Porque não está havendo a conexão entre eles. E quando você está com você, pensando em você, é a melhor coisa que existe. Né? A solidão só existe para quem não tem conhecimento. É preciso entender esse processo também, né? Então, a roda da fortuna aqui, conforme o universo muda, aqui no relacionamento a pessoa fala assim, ai, tá vendo, que bênção, Deus mandou um filho para mim. Acha que eu casamento, casei porque é uma bênção. Não, você fez um projeto de vida, você planejou, né? Porque meu filho, ele fez um projeto de vida, ele planejou, né? Ele falou, primeiro nós vamos montar a nossa vida, a nossa casa, né? E agora está na hora de ter um filho. Foi viajar, foi para tudo quanto é lugar que ele queria conhecer. Falou, agora a gente vai encomendar um filho, né? Tá me entendendo? Então é assim que a vida, né? Processa. É isso aí mesmo, povo. É isso mesmo, você está certinho, né? E aqui nessa roda da fortuna, muitas das pessoas aqui, ela tá o quê? Ela precisa sair disso. Ela precisa assumir a própria vida. Ela precisa ir em busca daquilo que ela quer, né? Não pode ver que não é o casamento não é uma maldição, né? A gente tem que entender que o casamento, né? O casamento, a pessoa tá junto e lá fazer aquela festança, tudo aquilo lá é social. É algo que a sociedade impôs para preservar a propriedade, tá? Mas, de repente, você, para estar com uma outra pessoa, criando junto, fazendo alguma coisa junto, você precisa desse papel. Então, na sociedade, tudo é imposto, entendeu? Se, de repente, você ama uma pessoa, não interessa estar casada com ela, está escrito no papel, se você, isso aí é uma utopia, né? Está me entendendo? É uma utopia. Porque, a partir do momento que começa, por isso que falar bastou casar que deu tudo errado. Não é. É que você assume o compromisso, você se vê na obrigação. E quando você está na espontaneidade, não importa se o outro está lá, se você está aqui, entendeu? Então, o rei de espada, ele vai direto ao ponto. Ele vai dar para falar, não, peraí, minha vida é o que eu vou direcionar no relacionamento. Eu vou cuidar de mim, como que eu me relaciono comigo,
que a minha alma quer, né? E aqui ele vai, né, vai em busca dos seus próprios desejos, ele vai buscar, né, realizar aquilo através do amor. Olha, através do amor, tá vendo quantas taças aqui? Ela representa o amor, pode ver. Ele está indo, ele deixa tudo aqui, ele vai em busca, né, daqui, deixa até relacionamento para trás. Ele deixa tudo para trás, ele vai em busca, ele se investe do amor que tem por ele mesmo e vai buscar aquilo que é melhor para ele, tá? Então é nisso que temos que focar, não na ilusão, né? E aqui, ó, novamente, olha quantas taças aqui tá indo no barquinho, ou seja, aqui trata-se, para o meu entender, né, nessa carta aqui, né, ele fala o quê? É a pessoa, né, o 9 de copas, ele entendendo o processo que está vivendo, que é uma ilusão, então ele encerra esse ciclo, deixando aqui, ó, esses dois cálices aqui, e ele vai em busca da sua própria consciência, do amor para consigo mesmo, tá? E aqui é a mesma coisa, olha lá, daí ele se enche de amor por ele, ele vai buscar, tá entendendo? Então, quando você sabe quem você é, você ama aquilo que você faz, você ama aquilo que você processa, você vai buscar o melhor para você, né? Você sai aqui dessa zona de conforto e vai buscar o conhecimento. Olha que gratidão, mestre Ório. Eu trabalho na orientação mestre Ório e mestre Sequituri. Olha a sabedoria que ele deu agora aqui. Tá vendo? São duas cartas que um adivinhador aqui, ele ia falar completamente diferente, e olha a conexão que a espiritualidade está me dando aqui. Ou seja, aqui é a pessoa conectando-se com a própria alma, né? Aqui parece o rei de espada, ele indo em busca dos seus objetivos para realizar, ele adquirindo as rédeas da vida na mão. Aqui ele se amando mais, cuidando mais de si mesmo, buscando por conhecimento, buscando por sabedoria. E aqui ele se enche de amor, então ele vai em busca de novas oportunidades, novos horizontes, com sabedoria, com inteligência, né? Com a vontade de fazer a vida dar certo. Olha que incrível isso aqui. Amei essa tiragem aqui, tá? Amei. Gratidão, mestre Ório, mais uma vez. Mestre da Estrela de Ório é aquele mentor que traz conhecimento para mim, tá? Eu entrei em contato com ele quando eu tinha meus 21 anos de idade, né? E nunca mais eu o abandonei, nem ele me abandonou, tá? É ele que me traz os livros que eu tenho que ler, as coisas que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho que fazer. A sabedoria é ele que está sempre trazendo para que nós estamos evoluindo junto, né? Mestre de Arctúrios, eu encontrei há poucos anos atrás, né, quando eu abri um portal da quinta dimensão e ele veio até mim, tá? Eu vivia pedindo, eu quero ser luz, caminhar com a luz, eu quero vivenciar a luz, e ele apareceu. E eu fiquei feliz da vida, né? Porque traz cura, traz o amor incondicional, traz tudo de bom na nossa vida, né? E Cigana Vidar, né, o tempo todo, desde que eu nasci, né? E assim por diante. Eu conto para vocês aqui eu estou trazendo a experiência da minha vida para vocês. Aqui, ó, no trabalho, no profissional, acontece um problema no profissional. A gente sempre vai em busca, né, do que aquele que dá mais dinheiro, porque a sociedade ensina isso, né? Ah, eu vou ser médico porque médico dá dinheiro. Ah, eu vou trabalhar naquela área que está dando dinheiro para caramba, vou fazer, eu quero aquele emprego para mim, então eu vou estudar aquilo. Mas a pessoa não para pensar o que é o dom dela, o que ela já tem desenvolvido dentro dela. Desculpe-me, porque aquilo que ela tem dentro dela é que vai trazer o sucesso para ela. Aquilo que vai trazer o sucesso. Então, ela tem que ter esse entendimento, né? Ó, tá na profissão. Ah, querido, aí o que está faltando para você, se está na profissão que você gosta, né? É o seu dom, você tem facilidade para isso. Então, está na hora de você canalizar essa profissão e buscar atualizar a carreira, empregar aí a inteligência artificial nessa profissão. É você destrinchar esse dom que você tem aí, né? É isso que você precisa. Quando você, exatamente, você valoriza o seu profissional, você vai pensar duas vezes antes de gastar. Tá me entendendo por quê? Porque você entende que o dinheiro é o fruto do seu trabalho. Ontem eu assisti um
aqueles vídeos curtos, aqueles doramas chineses, que eu adoro chinês, eu tenho um mentor chinês comigo, então eu gosto daqueles filminhos deles lá. E a menina, a moça, ela desce da montanha, né, e ela vai para o meio da civilização. Então, ela, olha que incrível, eles têm uma sabedoria incrível, né, para fazer esses doramas aí. E ela desce da montanha, né, ela vai lá para a cidade, né, e ela vem cheia de sabedoria, sabe, aquelas artes marciais, ela sabe da defesa, sabe aquelas artes que eles fazem que parece que eles voam, que eu amo aquilo de paixão, eu adoro aquilo lá, né? E ela vem para cá, então ela fala que ela vem para ganhar dinheiro, né? Ela quer ganhar dinheiro que lá não ganha. Então ela fala: o dinheiro se dá bem comigo, eu gosto do dinheiro, o dinheiro é meu amigo, eu sou amiga do dinheiro, e eu quero dinheiro. Então ela sai, ela dá uma volta assim, e ela voa, ela fala: dinheiro, vem para mim, vem dinheiro. E de repente vem um cara e oferece 1 milhão para ela. Ela fala: opa, funciona. É muito interessante esse tipo de energia, sabe? Essa conexão nós não temos. A gente não tem parceria com o dinheiro. E a maioria da sociedade, ela vê o dinheiro como algo que não dá a importância que o dinheiro tem. Tá? E o dinheiro flui, entendeu? Aquele que ele fica contando as notas, aquele lá, ele não consegue ter dinheiro mesmo, porque está custando. Não estou dizendo que você tem que gastar indiscriminadamente, você tem que ter sabedoria, tá me entendendo? De repente o meu dinheiro não está dando, meu emprego está muito, meu trabalho está muito pouco, estou ganhando muito pouco, mas para lá, no que eu estou gastando tanto? Eu preciso de tudo isso que eu estou gastando? A minha alma precisa de tudo isso? Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter sabedoria nessa área, ou eu vou desenvolver um artesanato, eu vou desenvolver uma coisa para complementar isso nas horas vagas, né? Eu não estou vivendo na ociosidade, eu estou valorizando aquilo que eu ganho realmente, né? Olha, antes eu era desgovernada, então, tá entendendo? Então, agora, se você começar a prestar atenção, você vai ver que a gente precisa de pouco para viver. Quando a gente começa a investir na gente, a vida flui melhor, né? Então, aqui que é a carta vamos clarificar isso aqui, do profissional. Vamos ver aqui. Aqui, olha lá, você, né, tem que entender o quê? Problema aqui com amizade, com a celebração, cura, você tem que buscar uma cura, né? Quando acontece algo na sua vida, você agradece aí pela oportunidade, ou você reúne os amigos aí para estar beberando, para estar comemorando as coisas, né? A maioria dos ricos financeiros gastam mais. Não, não fica, não. A pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, mais porque ela tem a conexão melhor com o dinheiro. Você não vê o rico aí. Essa filosofia é errada. Porque, veja bem, a alma, gente, ela gosta da arte, do que é belo, do que é bom, do que o dinheiro pode comprar. Tem gente que fala, dinheiro não compra felicidade. Compra sim. Porque você alegra a alma. Nossa, uma mulher com dinheiro é outra coisa. Ela cuida melhor da pele, ela cuida do cabelo, ela compra roupas legais para ela, entendeu? E se ela tem a sabedoria para gastar tudo isso, ela vai ficando cada vez mais rica. E é mais rico. Às vezes alguém está interessado num pobretão lá que não faz, já viu, você olha de cara, aquela pessoa fala, não liga lá para o financeiro, profissional, não está nem aí, né? É lógico, um amor e uma cabana não funciona, não. Tá dura até um certo ponto, a não ser que as pessoas tenham um propósito, não temos, nós vamos crescer junto, nós vamos fazer alguma coisa junto para crescer. Daí funciona. Mas se você vê como a sociedade vê que o humilde é aquele pobrezinho que mora lá, eu sempre falo aqui, eu vou repetir de novo, tem coisas que tem que ser repetidas mesmo, né? Pode ver, programa político fala, o povo está morrendo de fome, né? O cara ganha milhões, está morrendo de fome. Daí ele mostra um casebrinho lá no meio de um terreno, um casebre, entra na casa da mulher de chão batido lá, casinha de sapê, né? E vai lá, a mulher está com uma panela só com água, diz que está comendo aquilo lá o tempo todo. Mas e aquele terreno na volta dela que ela poderia plantar um pé de couve, um pé de alface, uma mandioca, um milho? O que ela faz a vida inteira? O que ela está fazendo? Né? Que não está fazendo nada. Então, quer dizer, que não está fazendo nada. Então, você olha uma pessoa, né, que ela não está nem aí, precisa prestar atenção. Se a pessoa está cuidando dela mesma,
Né? O mal é que quando a gente alcança alguma coisa boa, você sai correndo, chama os amigos, faz churrasco, faz isso, faz aquilo. Não é isso que você faz. Você tem que fazer aquilo que alegra você. É agradecer, ou espiritualidade, gratidão, poxa vida, por tudo isso está acontecendo. E se de repente está acontecendo nada, está na hora de se chamar espiritualidade, viu, Corvo, que você tem aí. Você é médio, tem. Olha aqui, o que está acontecendo aqui no meu financeiro? Por que não está dando certo? Eu estou dando tudo de mim, eu estou fazendo tudo para mim, por que está tudo errado? O que está faltando? Onde é que está aí as promessas do Criador? Por que eu estou me afastando cada vez mais disso? Eu quero ter o discernimento. Exatamente, fica choramingando o tempo todo e não faz nada. Né? Daí fica lá sentado o tempo todo vendo televisão, aqueles programas de baboseiro que não acrescenta nada, aí não foi mesmo. Tá? Então, aqui, presta atenção, às vezes tem amigos que se aproveitam daquilo que você oferta para ele, porque a hora que você não tiver, aí você vai saber quem são seus amigos, nem lembra que você existe. Daí falar, mas eu gosto de dar presente. Eu gosto de dar presente. Então, daí tem gente que fala para mim, você é tonto, você dá presente, tem gente que não dá nada para você, mas eu não faço porque a pessoa me deu, eu faço para minha satisfação. A minha alma se sente bem quando eu dou alguma coisa para alguém. Eu fico feliz, entendeu? Então, isso é meu prazer. É meu prazer, né? Você entendeu? Os presentes é a vida que me dá, sabedoria, conhecimento. Olha quanta sabedoria eu adquiri nesse tempo todo aí. E eu era uma pessoa para estar lá embaixo, detestar a vida pelos problemas que eu passei, né? Entendeu? Só que eu saí disso numa boa. Usando a sabedoria. Tá certo, é isso que você tem que fazer. A gente tem que fazer aquilo que a alma quer. É isso que tem que fazer. Agora, de repente, lá você... foi promovido, vamos lá. Os amigos querem isso mesmo. Né? Vamos lá, comemorar. Vamos beber, vamos chegar. Não quer nada. A hora que você fizer isso, você quer comemorar? Vai lá. Vai num barzinho lá que você gosta, compra lá um lanche que você quer, uma bebida, ou compra uma garrafa de vinho importado. Eu tomo vinho importado, gente. Eu compro vinho, eu tomo, sento lá, pego uma taça, arrumo a mesa, né? Tomo meu vinho com morango, né? Vinho importado, eu tomo. Eu não chamo ninguém para comemorar comigo, não. O prazer é meu. Eu estou satisfeita comigo mesmo. Um champanhe. Por quê? Eu me dou esse prazer. Eu trabalho para isso. Eu valorizo aquilo que eu tenho. Porque se você sai comemorar com os amigos, pode ver, você faz uma festa com um amigo. Toda festa tem alguém para criticar. Ou o salgadinho está ruim, ou o bolo não está bom, ou faltou mais coisa. Pode ver. A pessoa só critica. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer com você mesmo. Eu sempre falo, tem muitos clientes meus que vêm, Cigana, vai aparecer um amor para mim, agora é dia dos namorados, eu não tenho ninguém para me dar um presente. Eu falei, você pensa assim? Eu falei, vai na loja, uma loja de chocolate, compra o chocolate mais caro que existe lá, manda embrulhar para presente, chega, senta num banco da praça, saboreia aquele chocolate lá, aquele presente que é seu, com o maior prazer do mundo. Quando que você deu um presente para você mesmo? Você já pensou nisso? Mas eu compro roupa. Não estou dizendo comprar roupa, a gente compra por obrigação que precisa. Estou dizendo você ir lá e falar assim, eu vou comprar um presente para mim. É para mim que vou. A gente compra para todo mundo, mas não compra para a gente, né? Eu compro uma coisa para mim e eu já uso no dia seguinte. Eu não espero falar, daqui a pouco desencarna, fica tudo aí ficando brigando por causa das minhas roupas, eu já uso. Eu uso tudo. Não é verdade? A gente tem que pensar assim. E aqui, aqui você tem que ter o domínio da sua vida e ir em busca daquilo que você quer, né? Ir em busca, aqui o rei de paus, aqui só paus, o rei de paus aqui, no trabalho, você tem que, que escolha eu fiz, né? Que escolha eu fiz? Eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que ir em busca daquilo que é legal para mim, não vou ficar na dúvida, não. E aqui, ir em busca do dinheiro, tá curto aí, né? Você tá fechado aí, tá no 4 de ouro, você tá fechado ali naquele seu mundinho, né? Só esperando aquele trabalho, não, você tem que buscar, vou buscar outras oportunidades. O que eu desenvolveria legal? O que eu posso fazer que alegra a minha alma? Daí você está fazendo duas coisas. Você está no trabalho e está fazendo. Aqui, financeiro pede transformação. A maioria das pessoas, elas não entendem. Tem gente ainda aplicando na poupança, sabendo que a poupança não dá nada. Hoje em dia, nós estamos vivendo a época dos trusts, dos bitcoins,
né, investir no tesouro do governo que está dando dinheiro. Então, você tem que entender de financeiro, você tem que entender, vou comprar uma coisa lá em 400 prestações, eu vou pagar quanto de juros? Dá para comprar mais 2 aparelhos. Então, para lá, eu vou guardar o dinheiro e vou comprar. Mas a pessoa não quer ir lá, não, tem o cartão lá, tá aqui 10 pagamentos, 20 pagamentos, 30 pagamentos, está pagando 3, 4 aparelhos aí, quando podia comprar um, chega com o dinheiro e fala, eu tenho, quanto custa? Ah, é tanto, eu tenho tanto, dá para ver? Não, vai em várias lojas, chega e você fala, eu tenho tanto, quero comprar, né? Ali, eles vendem para você, você acaba comprando, porque hoje em dia as pessoas querem o dinheiro. Essa é a verdade, ele vende. Só que ele usa ludibriar você com as trocentas prestações. Uma coisa que custa 200 e pouco, você vai pagar lá o quê? Milhões aí, entendeu? Por tonteira. Isso aí é falta de conhecimento do setor financeiro. Então, vamos lá, por que os banqueiros são ricos? Porque eles trabalham em função do dinheiro. O tempo todo eles estão lidando só pensando em dinheiro. Entendeu? Então, para lá, eu vou entender o que vem a ser o financeiro. É o trabalho que eu ganho. Eu trabalho X, eu ganho X. A recompensa que eu recebo por estar trabalhando. Então, eu vou ter que gastar isso. Mas, para lá, meus gastos estão muito altos. Tem pessoas na minha família que tudo vivendo nas minhas custas, está na hora de chegar para os familiares e falar, olha aqui, meus queridos, a nossa situação não está legal. Nós vamos fazer uma reunião aqui, vamos ver o que você pode colaborar, o que esse pode, para nós sairmos dessa situação e a gente buscar sabedoria para mudar essa situação. Não pode, e, de repente, ali pode surgir uma ideia para que a pessoa possa desenvolver, por exemplo, um projeto de família que vai ser ali a história da família, a fortuna da família. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, está na hora de pensar. Então, aqui é mudar aqui o financeiro. Olha lá, aqui, né? Realização prática, buscar mais solução prática. Está numa situação difícil hoje, eu sei que a situação está complicada, porque o tempo todo botaram uma venda nos nossos olhos. Então, é buscar sabedoria ou espiritualidade, me dá o discernimento. Chama o povo cigano, Dom Vladimir, Dom Ramírez, Dom Iago, Dom Pablo, são excelentes. Os ciganos, ele tem uma sabedoria incrível. Né? Incrível para lidar com dinheiro, com tudo. E aqui, ó, aqui uma alma tem que buscar preocupada com o emocional. Né? A pessoa, quando ela está preocupada com o relacionamento dando certo, a primeira área afetada é o financeiro. Porque ela não tem cabeça para pensar, ela só fica focada no relacionamento. Então, por isso que eu falo, não acumule relacionamento dentro da mente que atrapalha a vida inteira. Tá? É preciso solucionar tudo. O importante é a nossa emoção. Né? E aqui, novamente, né, o 2 de paus vem dizendo o quê? Né? Que você... Como é que eu vou dizer aqui? Você precisa buscar a vitória, né? Você precisa buscar novas oportunidades, você precisa ir para novos horizontes, descobrir novas soluções aí para resolver esse seu problema financeiro, tá? Tem que ampliar o horizonte, buscar mais conhecimento nessa área. E na saúde, a imperatriz. A imperatriz, gente, ela tá para criar alguma coisa. Só que a imperatriz, sabe aquela pessoa que vibra do ego, tipo do imperador? Que ele acha que é ele que tem que poder, é ele que sabe tudo, é ele que vai fazer as coisas acontecer, é quando ele quebra a cabeça, tá? Porque deixa o orgulho, ou seja, eu sou, eu posso, eu quero, e cada um vai seguir aquilo que eu determinar. Isso está errado, tá? Porque aqui no financeiro, a imperatriz ela tem que entender que a vida é cheia de altos e baixos, que nós temos algo, tudo que começa um dia acaba, no plano físico, que começa um dia acaba. Então, nós precisamos criar algo, né, que seja profundo, que tenha, colocar emoção, mas com sabedoria. É nisso que nós temos que ter esse entendimento. E aqui, ó, o rei de copas, né, trata-se de uma pessoa que tem segurança, é uma pessoa confiável, emocional, mas ele demora para entender, né? A pessoa demora a entender que a principal coisa na vida é ela mesma, para ela mesma, tá? Então, ela vai ter que criar coisas que beneficiem a ela, que seja legal para ela mesma, tá? E aqui, ó, compromisso. Aqui, as pessoas na saúde, ela buscando novos compromissos
ela buscando novos valores, entendendo realmente como que se processa a doença, como que é a saúde, a pessoa que ela precisa fazer para ter uma saúde saudável. Não é você ir no oba-oba aí, viu, amanhã eu vou entrar numa academia, vou malhar, depois eu boto uma regata bonita aí, vou sair por aí para resolver minha vida. Não é isso, não. A ter sabedoria aqui na saúde é você saber o que o seu próprio corpo, o que você pode consumir, o que não pode. Nem tudo que é bom para o outro é bom para você. Entendeu? Você tem que experimentar. A cozinha da casa da gente, ela deve ser um laboratório, onde você vai criar algo que vai alimentar o seu corpo físico e que beneficia a própria alma. Por exemplo, se consome comida muito pesada todo dia, você não vai ter tempo para pensar. Você não vai ter tempo para refletir, para meditar, para fazer a vida dar certo. Você não tem tempo, porque o seu organismo o tempo todo ele vai ficar preocupado em fazer a digestão. Tá? Então, é melhor o quê? Você comer algo mais leve. Ah, eu estou num processo de me encontrar, eu vou consumir coisas mais leves, que não fique o tempo todo aí tomando a minha mente para fazer a digestão, para que os meus órgãos funcionem. Né? Eu vou facilitar. Por que a gente fala, toma chá? Porque você toma um chá, acalma, você dorme, facilita a meditação, facilita o sono. Né? Por exemplo, eu como uma comida simples, né? Facilita. Hoje em dia, a determinadas idades da pessoa, ela tem que consumir menos carne, menos sal, menos açúcar, né? Cafeína, então, ela precisa entender. A maioria das pessoas estão na depressão, na ansiedade, por conta da cafeína. Então, ela tem que ter sabedoria para lá. Eu vou tomar café de manhã, da meio-dia para a noite, eu não tomo mais café, eu vou tomar outra coisa. Né? Porque eu estou tendo problema de insônia, estou tendo um problema, aí não estou me conectando, eu vou mudar. Então, é buscar sabedoria, é criar coisas benéficas para si mesma. Esse é o papel da sacerdotisa, da imperatriz. Só que a imperatriz, ela vibra no ego. Então, ela não vê esse lado. Então, está na hora das pessoas começarem a olhar para esse lado, tá bom? Para mudar. Essa é a energia para a semana. Tá? Até que não está tão ruim, né? O mentor hoje foi bonzinho. Né? Para estar explicando essas coisas aqui. Bora lá, vamos ver aqui. A Adriana, que é uma energia para ela. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda, querida. Você sabe que aqui, né, eu tiro aqui uma carta, né, mas eu estou falando aqui com muitas energias, eu estou trabalhando aqui com muita energia. Então, se de repente você quer aprofundar, fazer alguma coisa, você tem que entrar em contato comigo para a gente agendar aí uma consulta, tá? Eu atendo, né? Sou coaching, dou atendimento particular para as pessoas. A pessoa é eu que atendo, sou eu mesmo que faço. A pessoa entra em contato comigo, né? Ela vai lá, nós agendamos, daí eu falo tudo da vida da pessoa, da história da alma da pessoa. Mas, minha cigana, eu não tenho valor para pagar isso, eu entendo, o meu trabalho é um pouco caro, eu sou coach, eu não sou taróloga, eu sou coach, dou aconselhamento, entendeu? Então, o que eu vou buscar? No canal, nesse canal e outro canal Poder Está em Mim, e existem muitos vídeos que, se você estiver o tempo todo conectado aqui, buscando, vocês vão aprender um monte de coisa, entendeu? Meditando, só porque eu falo lá, as dúvidas que tem aqui, que vão apresentando aqui, eu estou falando no outro canal, estou falando nesse. Se vocês buscarem nesse canal mesmo, se quem acompanha a leitura desde o começo, ela aprende muita coisa. Se ela quer mesmo, ela aprende muita coisa. Tá? E eu estou fazendo vídeos curtos para não pegar muito tempo da pessoa. Olha aqui, querido, você está vivenciando a carta do mago. Ou seja, você quer conquistar algo material aqui. Só que você está vendo o material. A gente tem que viver a vida como um todo. Nós somos quatro, temos que estar atento aos nossos quatro corpos fundamentais, né? O físico, o espiritual, o mental, né? A mente consciente, a mente inconsciente, para a gente estar trazendo o equilíbrio para nós, para que não acarrete aí sofrimento numa área, né, que esteja desprotegido, tá? Então, aqui, você precisa entender, né, que você precisa buscar aí, né, dentro de você, a sabedoria. Não precisa vir no começo, você já tem conhecimento do que precisa criar, você tem conhecimento que tem que trazer espiritualidade, você precisa prestar atenção aqui, né, que é preciso respeitar as leis do universo, tá? Aquilo que você planta, você colhe. Não adianta querer achar que a vida pode ser diferente, que não. Ou você colhe o que você planta, tá? É a lei do retorno. Tem que prestar atenção nessas leis aí todas, que o universo é implacável.
tá? É implacável. Tudo que a gente vivencia é erro da gente mesmo. Olha aqui, ó. Aqui você às vezes é desleal consigo mesmo. Aqui existe deslealdade, você não está atenta com você para entender como você está processando. Aqui você vive numa indefinição muito grande, não sabe realmente o que você precisa escolher para você, o que é bom para você, você não sabe. Se você não sabe o que é bom para você, o que o outro vai saber? Nada. Aqui você tem que persistir na mudança. E não adianta, você tem que persistir, buscar sabedoria, buscar conhecimento. Aqui você meio que deixa assim que a vida aconteça, né? Tá vivendo no piloto automático com medo. Então você precisa aí ter uma consciência de quem você é realmente, o que você precisa fazer para que a sua vida dê certo, tá bom? Essa é a sua energia aqui. Veja quais são as prioridades, qual área você precisa estar atento para fazer a vida acontecer, tá? O Edson aqui. O Edson quer uma leitura. Bom dia, Edson. Vamos lá, querido. Vamos ver o que tem para você. Então, é fácil. A gente estabelece prioridade. Eu estou com um problema no relacionamento, um relacionamento é a prioridade, tá? Mas nesse relacionamento, como eu me relaciono comigo? Estão entendendo? Eu tenho vídeo sobre tudo isso, orientando sobre tudo isso. Basta buscar lá. Vai lá no outro canal, Poder Estar em Mim, tá aí na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, vai assistindo os vídeos aos poucos, vocês vão aprendendo. Aqui você está na energia do dependurado. Então você está vivendo uma situação que você se colocou, que a vida é difícil. Para você, é um sacrifício muito grande a vida. Olha aqui, ó. Aqui é você que se colocou nessa situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 8, 17, dá 8, 9, 18, dá 9, 9, 18, dá 9, 10, 11, 12, 13, dá 4. Ah, aqui, já percebi. Você é uma pessoa, o que acontece? Você se fecha no seu mundo, né? No 4. 4 é uma energia complicada. Você tem dificuldades em encerrar ciclo, tem muito excesso do número 9, o número 9 fala encerrar um ciclo para começar outro, você tem essa dificuldade aí dentro de você, encerrar um ciclo para começar outro, né? E aqui você se fecha. Acontece um problema, ao invés de você buscar a solução, não, você fica fechado aí dentro do seu ego. Né? Isso faz mal. Então, você precisa entender o problema para buscar a cura, buscar a solução, entendeu? Você tem que vencer essa situação, você sair dessa situação, cortar isso aqui e viver aqui, virando aqui, aparece o 4. Tá vendo como bate aí? Eu vi ali pelo número da sua data do nascimento que você colocou aí para mim, né? Você vibra no número 4, né? Sempre. Para você, a vida vai ser um sacrifício, você tem que sair dessa energia do enforcado, que está na sua mão fazer a vida acontecer e dar certo. Tá? Você tem que ter esse discernimento. Se você não tiver, você vai ter problema a vida toda. Né? Está na hora aí de você sair dessa situação que você próprio se coloca, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Né? Ah, cigana, mas eu estou buscando. Mas você perguntou para a alma o que você precisa buscar? Você já perguntou? Que a alma fala, o bicho lá, o bicho que eu falo, né? Que é o nosso espírito forte. Aqui, olha, falta espiritualidade, querida. Né? Conexão com o anjo da guarda. Né? Olha aqui fala as amizades, às vezes se perde muito por conta das amizades, né? Por conta de amigos, né? Contatos pela internet, acredita muito nas coisas, né? Lugares inapropriados, a sociedade em si, né? Você tem um pouco de dificuldade de libertar, de se desprogramar e fazer uma reprogramação mental. E aqui é triste, porque quem está retardando esse processo é você mesmo. Porque tudo já está formadinho lá no universo, é só você adquirir conhecimento, trazer o anjo da guarda e tomar posse disso. Só que você não está vendo isso. Olha aqui, essa carta aqui é a carta número 1 do tarô cigano. Ele fala aqui, ó, movimento de concretização e realização de objetivos. Algo que ainda não está materializado, porém já está a caminho. Aqui, se você se conecta com você busca sair dessa situação aqui, você vai alcançar tudo o que você deseja, que já está pronto para você tomar posse. Só que você está protelando, né?
Você está protelando, você tem que desprogramar essa ideia de que a vida é difícil. A vida não é difícil, querido. A vida, ela é complicada porque nós complicamos. Então, você tem que descomplicar, você tem que se desprogramar a sua mente e programar tudo de novo. Aqui seria interessante, né, você fazer o Salmo 91, não sei se você já fez, de repente aí 21 dias de limpeza com o Arcanjo Miguel, que é uma meditação muito importante, tá me entendendo? E você começar a tomar posse das coisas boas, que tá tudo aí. É você que não está deixando acontecer na própria vida, tá bom? Vamos lá, Jaqueline. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda aqui no canal, tá? Vamos lá. Aqui, a carta da Lua. Tá faltando aqui espiritual para você, né? É a maioria das pessoas, né? Ela acha, as pessoas têm uma visão muito limitada da religiosidade. Acha que conectar com o Criador é ter uma religião. Não é. A religião é o mal do mundo, né? É o que trava você em tudo. Então, aqui você precisa desenvolver a mediunidade, não precisa ir em centro espírita nenhum, não. É só você, quando começa a meditar e conversar com o anjo da guarda, trazer aí esse lado aí, que eles chegam tudo perto de você. Tá? Tem afinidade com um mentor espiritual, com um espírito, começa a contatar com ele, como se ele estivesse ali, você estivesse vendo, conversando com ele, que você vai ver que você resolve a sua vida. Tem que persistir na espiritualidade, né? Aqui, ó, você tem que buscar paz interior, né? Novas energias, buscar novas energias que tragam paz para você, conhecimento. Aqui, ó, você tem muita dúvida. E essas dúvidas não deixam você tomar decisão nenhuma. Isso é porque você não tem o conhecimento da própria alma, tá? Então, você precisa buscar esses conhecimentos. Essa é a sua energia para hoje, tá? Vamos lá agora. O Edson já vi. Luciana. Vamos lá, Luciana. Aqui você tem que aprender a buscar a força dentro de você. Eu já venho falando aqui, né? Acho que para você mesmo, que a força é dentro de você. A força fora não vai te ajudar. Ah, cigana, como é que eu busco a força fora de mim? Salmo 91, gente. Vocês já pararam para pensar o que é o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que quer dizer? Aquele que busca no esconderijo do Altíssimo. Onde? Dentro de você. Se você busca o Deus interior dentro de você, se você desperta o guerreiro que tem dentro de você, você não precisa ficar vivenciando a vida de outras pessoas. Entenda isso. A sabedoria está dentro de você. Você tem que fazer algo para você. Ah, cigana, mas eu não estou sabendo o caminho. Por que não está perguntando para a alma? Não está perguntando aí, não está usando o arquétipo, né? Aquele arquétipo particular para fazer a vida acontecer. E está na hora de fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui você tem que buscar novas ideias. Tem pessoas aí trazendo novas ideias para você, mas você não está assumindo isso. Você não está tomando posse disso. No relacionamento. Aqui no financeiro, você precisa solucionar problema financeiro. É você encontrar a chave para fechar uma porta que já deu, já faliu, já acabou, não levou a lugar nenhum, e iniciar abrir uma porta nova, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais entendimento. Né? Para você ter paz interior. O seu problema maior aí é relacionamento amoroso e problema financeiro. Então, você precisa entender você, o que eu posso produzir para melhorar a minha vida? O que eu estou recebendo, o que eu estou ganhando, não está acontecendo nada. Então, o que eu tenho que produzir? É buscar dentro de você. O que você pode fazer? Tem muitas coisas aí que você pode fazer e que você não está fazendo. Né? Quer ver? Vamos ver lá. Um projeto financeiro. Aqui, qual a emoção? A cobra. A cobra é magnífica. A turma fala que cobra é alguém ruim na vida. Não é, para mim, não. A cobra troca de pele, ela é incrível, saúde perfeita, então é ótimo.
O seu problema é que você quer um trabalho para você se adaptar com facilidade, né? Para em qualquer situação. Então, você precisa entender que você tem que ser mais flexível com você. Entendeu? Você, ao mesmo tempo que você acha que você precisa se adaptar, né? Mas é inflexível. Você não dá a você a liberdade de determinar, de repente, qual é o seu dom. Você quer impor para você mesmo que você tem que fazer isso, quando, na verdade, sua alma quer que você faça outra coisa. Então, já começa por aí, né? É aqui. Então, o bicho está falando uma coisa e você está buscando outra. Aqui, qual é o tipo de emoção? Autoconfiança. Você tem que acreditar que você tem a capacidade. Você precisa ter uma determinação, né, inteligente para colher. Você tem que buscar algo que você vá colher o essencial. Ou, no momento, você está precisando disso. Arrumar algo que você vai usufruir da colheita. E, ao mesmo tempo, depois, ir desenvolvendo aquilo que é o seu dom, né? Aquilo que vem a ser um hobby para você. Ou seja, você não vive daquilo. Você desenvolve aquilo pelo bel prazer, né? Para agradar a própria alma, né? E aqui, né? Qual é o seu maior problema? Aqui o que falta para você é ter mais astúcia, perceber o perigo, de repente ser mais esperta, estar atento para não entrar em confusão, entendeu? Porque quando você entra em confusão, em conflito, você traz o desequilíbrio para perto de você. Daí complica toda a vida mesmo. Né? E aqui, ó, você precisa de um trabalho, querida, onde você vai se unir com alguém, vai criar algo com alguém, você entendeu? Não adianta você criar uma coisa sua sozinho, que não dá. Você precisa se submeter a criar algo com alguém, ou trabalhar numa empresa, ou de repente você trabalhar com outras pessoas, para daí você adquirir a confiança suficiente. Mas eu quero fazer tal coisa. Isso aí é um hobby que você vai ter que fazer paralelamente. Mas no seu trabalho, para que aconteça alguma coisa, você precisa unir-se a uma pessoa, mas não o tempo todo, né, buscar aí, né, a força dentro dessa pessoa. Você precisa buscar dentro de você. É suprir as necessidades que você tem, tá? Ter a sabedoria para desenvolver aquilo que vai ser legal para você. O seu problema é esse, no financeiro e no trabalho, tá bom? Amanda, bom dia. Luiz está se sentindo. Olha, querida, para eu ver o que. Esse aí é um namorado, é um relacionamento, o que, que é? Para eu ver o que uma outra pessoa está sentindo, se você que está ali na conexão com a pessoa não teve a percepção disso, para mim fica difícil. O que eu posso ver para você é o seguinte: o que você está vibrando com relação ao amor. Isso eu posso ver, tá? Daí você que tem que tirar essas conclusões, o que o outro está pensando. Eu posso até tirar uma energia dele, não todo, mas eu não posso garantir para você se ele está pensando em você. Está me entendendo? Isso não existe. Mas tem fulano que vê. Está mentindo para você. Eu não vou mentir para ninguém. Eu trabalho com ética. Ser de luz, ele não interfere no destino de ninguém. Olha aqui. Ó. No relacionamento, no amor, o seu problema maior é que você tem aí dentro de você um sofrimento mal resolvido, um relacionamento mal resolvido, então agora você entende que você tem que ter alguém para amar, mas você não se entrega totalmente. Aqui, a estrela, né? Você está diminuindo para caber na vida de uma outra pessoa. Você não está vivenciando o amor para com você, o que você espera de um relacionamento, né? Essa energia aqui do relacionamento para você. Qual é a sua emoção? Quanto você investe no relacionamento? Aqui. Você quer se aventurar, né? Está indo para um relacionamento, seu mínimo de conhecimento, seu mínimo de sabedoria. A energia do louco é ousado. Eu vou, se der, deu, se não deu, desce. Daí fica aquele sentimento ruim, não funciona, guarda aquilo ali, vai buscar outro relacionamento, é tudo aí, fala, mas toda pessoa que eu conheço é tudo igual, não muda nada. Não muda por quê? Porque você não se deu o trabalho de se preservar, de ouvir o que é essencial para você. Você não se deu esse trabalho. Aqui, ó, que tipo de ação você tem que desenvolver isso? É buscar a sabedoria que está dentro de você. É rever por que o relacionamento lá atrás deu errado. Porque aquela pessoa é a única que não presta? Não, é porque você se deixou envolver por uma pessoa que não quer a mesma coisa que você quer. Você entendeu?
O outro não é culpado, você é tão culpada quanto o outro. Você que se deixou se envolver por uma pessoa que está visando outras coisas. Está me entendendo? Né? E aqui, qual é o seu ponto fraco? O ponto fraco é você vive a vida como se todo dia você pudesse começar um relacionamento amoroso, é normal. Então, aquele outro fica para trás, eu começo outro. Não, tem que solucionar. A gente tem que sair de um relacionamento, né, com equilíbrio para enfrentar outro. Está me entendendo? Né? O seu ponto fraco é esse. Você tem que entender isso, você tem que buscar essa solução. Tá? Aqui no relacionamento você precisa prestar atenção nisso. Eu vou tirar uma energia para você para saber como é que está a energia do outro. Vamos lá ver. Vai ser Luiz aí. Dizer, você precisa resolver o seu problema primeiro. Né? Primeiro o seu problema. O que eu estou pensando desse relacionamento? O que você pretende? Você daí e conversar com o outro. Ah, pera lá, vou conversar com o outro, eu quero um relacionamento, eu quero formar uma família, né? Eu quero crescer, ou eu quero crescer financeiramente. Então, não tem sentimento aí. Então, você já tem que entender que vocês vão desenvolver um relacionamento de ilusão financeiro e que, de repente, pode acabar lá na frente. Você pode encontrar uma pessoa, se apaixonar por essa pessoa e a outra pessoa também acontecer a mesma coisa. Tá? Aqui, essa pessoa aí, ela vibra na força, ela quer buscar a carta a força, ela fala o leão que vibra muito nessa energia, o leonino, né? O leonino, ele é muito seguro dele mesmo, né? Aquela pessoa só que ela se perde muito no relacionamento amoroso, ela sempre se apoia no outro também. Então, veja bem, a pessoa aqui se apoia em você. Você se apoia na pessoa, mas você não quer entrar no relacionamento de cabeça. Você está com um pé lá e um pé cá, com medo de sofrer. Quer dizer, vocês precisam entrar num acordo. Você tem que chegar para essa pessoa, abrir o jogo para ela, falar, olha, eu tenho um sentimento por você, mas eu tenho um monte de deficiência. Primeiro você vai descobrir aí o que a sua alma quer. Essa pessoa, sua alma acha que é legal, então o que você quer produzir para você? O que você entende de um relacionamento amoroso? O que vai ter que trazer para você? E você chegar para a pessoa e falar, eu quero um relacionamento para formar uma família, eu quero ter filhos, quero criar corpos para trazer espírito para evoluir. E a pessoa vai dizer para você, olha, eu não estou preparado para isso ainda. Né? Porque o leonino, quando ele se investe no relacionamento, ele investe para valer. Mas ele não vai ficar o tempo todo lá, não, preocupado com você, porque ele vive muito do financeiro também. Dependendo do decanato, dependendo da data do nascimento. Você está me entendendo? E você aqui está com um problema que você não... Quer dizer, você não se entrega no relacionamento. A pessoa lá tem medo, né, de sofrer também, né? O que acontece? O relacionamento fica meio paradão aí, tá? Não tem um objetivo. Tudo que não tem objetivo não flui, acaba no meio do caminho. Tá? Então, você precisa conversar com essa pessoa, né? Primeiro, descobrir o que você quer e chegar para a pessoa e falar, olha, eu já cansei desses contatinhos, desses relacionamentos supérfluos, eu quero algo concreto na minha vida. O meu objetivo é relacionar com alguém para alcançar alguma coisa, para criar alguma coisa, tá bom? É nisso que você precisa ficar focada aí. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Luciana. Já vi da Luciana. O Edson eu já vi. A Bia, bom dia. A Jana. Vamos lá para a Jana. Mensagem da espiritualidade. Então, vocês estão entendendo? A gente não sabe o que quer que o outro adivinhe. O outro não vai adivinhar. Porque, de repente, você pega uma pessoa imatura e insegura que você tem que ser a fortaleza aí no negócio. Aqui, eu já vou dizer para você, Jana, aqui tem um problema espiritual, você precisa prestar atenção aí na mediunidade que você tem aí, né? Os mentores o tempo todo estão trazendo para você. Você está aí na fase do julgamento, ou seja, você está julgando algo, mas presta atenção, essa carta aqui, ó, ela diz a pessoa que julga a si mesma e julga o outro. Nós temos que entender, você não deve ser tão drástica, ficar julgando você, por exemplo, um relacionamento não deu certo, né? Poxa, eu fiz errado, fiz isso. Isso é péssimo. Porque se você não se apoiar em você, você não consegue, querida. Você tem que pensar assim, poxa vida, eu fui tão imatura naquilo, mas você olhar no espelho para
a sua alma nos seus olhos e falar assim, olha, me perdoe esse tempo que eu estive afastada, mas eu estou de volta agora. Eu estou de volta, estou conectado com a minha alma, vou fazer as coisas acontecerem. É, de repente, você aí buscar dentro da sua mente tudo que aconteceu na sua vida, escrever tudo ruim, que foi bom, tudo, o que você pode tirar disso tudo, e arquivar o que está ruim, você joga para o universo, o que está bom, o que foi bom, o que deixou algo de bom, você arquiva, que você vai usar em outras existências, até mesmo nessa. Tá? Mas com solução do problema. É ter o entendimento. Aqui você está julgando, e julgando o outro. Ah, porque eu, poxa vida, eu dei minha vida para aquela pessoa, e olha o que ela fez, me abandonou por causa, apareceu. O cara é santo, o cara é bonzinho, a culpa é da raposa que apareceu, né? Apareceu uma cobra no meio do caminho. Não é nada disso. Isso aí é invenção das pessoas para deixar você ali presa, conectada naquela energia ruim, né, do problema que aconteceu, tá bom? Então, sair disso. Aqui, ó, às vezes aparece um probleminha de nada, e a gente transforma aquilo numa montanha. Quando você vê que você tem a solução para aquele problema, o que, que acontece? A vida flui melhor. Você entendeu? Quando você entende o problema, fala, peraí, mas eu não posso ficar focada nisso, eu vou ficar sofrendo por causa de uma pessoa que nem lembra que eu existo. Tivesse interessado em mim, estava ligando para mim, estava entrando em contato, mas ela nem lembra que eu existo. Ela fala que não tem tempo. O tempo a gente que faz. Quando você quer alguma coisa, você vai em busca, entendeu? E aqui, ó, você tem que buscar a força dentro de você. Todo mundo é um só. No financeiro, é você que vai criar condições benéficas para a vida. Não é fora, né? E aqui é relacionamento, problema de amor e problema financeiro. Os dois andam ligados. Ultimamente está todo mundo com problema financeiro e problema amoroso, porque não está equilibrado. Então você precisa buscar o equilíbrio, tá? E saber o que a alma quer, tá bom? Essa é a sua energia, querida. Bom dia, Márcia. O Francisco eu já conheço, eu já vi. A Luciana Minani eu já vi. A Bia, o Corvo, bonjour, né? Vamos ver lá mais a Selma. Bom dia, Selma. Vamos lá ver uma energia para a Selma. E tem espiritualidade aí no meio do caminho, tá? Pessoa, quando você conectar com a espiritualidade, desenvolver a mediunidade. A gente desenvolve a mediunidade, eu sempre falo aqui, né? Não é para ficar recebendo encosto alheio, não. É para melhorar a situação da gente, para trazer um amigo lá que a gente possa contar, que possa caminhar com a gente. Por isso que desenvolvemos a espiritualidade. Ele vai direcionar o caminho, vai crescer junto com você, né? Aqui, ó, a carta do julgamento saiu para você também. É a mesma coisa que eu falei para o outro lá, né? Viu, Selma? A mesma coisa que se você está aí no canal ouvindo, é a mesma situação aqui. Está julgando as pessoas, a si mesmo ou ao outro, não está julgando o problema é que precisa de julgamento, não é o outro nem você. Né? É você buscar o equilíbrio para resolver as coisas. Né? Aqui, ouvir mais a sua intuição. A intuição está o tempo todo trazendo aí situação para você, prestar atenção na emoção, que tipo de emoção você está desenvolvendo. Aqui fala muito do relacionamento, fala aqui que no financeiro, para resolver seu financeiro, é você que precisa botar em ordem aí alguma coisa na sua vida. Né? É você sair de conflito, sair da discórdia. Aqui, as pessoas ao seu redor que estão trazendo para você conflito, discórdia, confusão, elas estão desestabilizando você. Você precisa focar em você. Solta essas energias ruins aí. Você tem que pensar o seguinte, né? O que está me afligindo, a energia negativa, eu devolvo ao remetente com uma cópia em anexo. Eu não vou tomar posse disso, que não é para mim, não. Tá? Você tem que ter esse discernimento, tá bom? Bom dia, Corvo. Doriana, bom dia, obrigada, querida. Deixa eu ver quem mais. Solange. Selma Xavier, né?
Vamos ver uma energia para a Selma. Olha, a Jana está sabendo que precisa buscar mais o lado, né? O lado, está vendo? A gente, aí, querida, é o espírito falando para você. Opa, bom dia, Alberto, seja bem-vindo, querido. Então, vamos lá, Selma, né? Você está entendendo como é que funciona? A gente, bom dia, game player, né? A companheirona aqui, sempre está aqui no canal, né? Uma pessoa maravilhosa que está encontrando o equilíbrio, né? Tem trazido muitos conhecimentos aqui, trazido muito depoimento interessante. Muito obrigada aí, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas que estão aqui comigo estão alcançando aquilo que estão buscando. É de suma importância, isso é muito importante. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz com isso, né? Saber que vocês estão alcançando os objetivos, fazendo a vida dar certo, tá? Vamos ver aqui a Selma, né? Selma, querida, você está na carta da escolha, viu? Você vai ter que fazer uma escolha aqui, né? Está em dúvida aí, você não sabe se segue o que a sua alma quer ou o que está sendo imposto para você. Aqui você tem que ir pensando o que é melhor para você, né? O que é melhor para você. Ah, mas o outro é legal. Eu sempre falo, o livre-arbítrio é uma escolha de conveniência, se escolhe no momento. Se você faz uma escolha e com a certeza de que, pera lá, aquilo lá não vai fluir, né? Porque não é aquilo que a minha alma quer, muito que bem. Você usa enquanto é essencial, depois você vai em busca de outras coisas. É o caso do emprego. Às vezes a pessoa está precisando trabalhar, precisa ganhar dinheiro, ela não vai para o emprego, mas ela nunca deve esquecer que tem a proposta, né, do dom, qual é o dom que ela tem que desenvolver, tá? Então, aqui você vai ter que fazer uma escolha, então você preste atenção o que vai ser legal para você, tenha um entendimento real do que essa escolha pode proporcionar ou não, busque sabedoria para não embolar aí o meio de campo, tá? Aqui, né, aqui no relacionamento, na carta 16, ela fala, você buscando a numerologia, da carta número 7, fala da espiritualidade, né? Um relacionamento que aconteceu aí, está acontecendo, não é golpe de sorte, é a própria espiritualidade que está trazendo para você algo, entendeu? Então, você precisa agradecer, você precisa confiar mais aí na espiritualidade que está trazendo essa possibilidade de um relacionamento para você que possa acrescentar, tá? Agora, existe aqui, só que tem um problema, você não está conectado aí com o anjo da guarda, com o mentor espiritual, está vivenciando a ilusão. A ilusão é perigosa, porque ela não dura o tempo todo, entendeu? É algo assim que acaba. Então, aí que você precisa estar atento, prestar atenção no que você está vivenciando, tá? Você quer uma pessoa, né, que traga segurança na sua casa, né, para casa. Para ter segurança na casa, você tem que estar no equilíbrio. A segurança que a gente busca em primeira mão é no corpo da gente, né? Corpo físico, depois que a gente busca a sabedoria, o conhecimento geral traz para a própria casa. Né? Porque se você vive num ambiente ruim, não tem tranquilidade, não tem equilíbrio, fica difícil, né? Mas aqui, tem aqui o mentor espiritual trazendo para você a espiritualidade, trazendo uma proposta, né, para você, de alguém que você possa iniciar algo para crescer. Você não está vendo isso, né? Você não está vendo isso, porque você visa a segurança, talvez essa pessoa não lhe proporcione, eu estou vendo da Selma Xavier, não lhe proporcione para você a segurança que você está buscando, e aqui tem problema. Está me entendendo? Você tem que fazer escolha. Se você optar pela pessoa que vai trazer segurança para você, aqui não vai desenvolver o amor, tá? Agora, se você, de repente, está buscando aí a felicidade, a cumplicidade da alma, né? Aí é diferente. Mas você está entendendo por que você precisa pensar bem na escolha que você vai fazer? O que é essencial para você agora, no momento? E ser equilibrado nisso. Não adianta você querer buscar numa pessoa aí o financeiro e depois querer que transforme em amor isso. A gente tem que saber, né, diferenciar as coisas, não é verdade? Então, você entendeu? Agora, no momento, você está precisando de uma pessoa assim? Tudo bem. Você quer fazer essa escolha? Aquilo é o livre-arbítrio, a gente escolhe aquilo que é legal na hora certa. Mas você vai ter uma consciência que jamais você vai desenvolver um sentimento com essa pessoa. Porque você está buscando o lado ilusão financeira.
entendeu? E corre o risco de tanto você como outra pessoa se apaixonar por uma outra pessoa, né, e cair fora dessa situação. Está me entendendo por que os relacionamentos dão errado? Porque a pessoa ela não tem o foco, né? Ela não está visando o foco. Ninguém condena ninguém porque, de repente, né, aparece lá um cara, né, rico, maravilhoso, que vai dar tudo para você. Você está vivendo uma situação difícil e você não escolher. Não tem isso, isso aí é complicado. Né? Você tem que pensar, você vai escolher isso? Ótimo, mas não queira achar que isso vai transformar no amor, né, para trazer felicidade para a vida toda para você. Você tem que saber o que você está buscando. Vocês entenderam por que o relacionamento dá errado? Vocês entenderam por que não dá para fazer adivinhação do relacionamento? Porque depende da pessoa. Às vezes, um relacionamento acontece num contatinho, sabe? Contato. A pessoa está contatando com aqui, conhece aquela pessoa. A pessoa nunca disse quem ela é na realidade. Você nunca falou quem você é na realidade. Como é que você quer que aquilo transforme em amor? Está vivendo a paixão, a ilusão do momento só. Se a pessoa tem essa consciência, maravilha, ela não sobrecarrega o subconsciente. Agora, se ela, de repente, casei com fulano lá, ele é maravilhoso, é rico, tudo bem. Você está buscando a segurança financeira. Maravilhoso. Agora, vai viver ilusão. Agora, achar que aquilo vai transformar num amor verdadeiro, que seja amor de alma, que seja aí, é outra coisa. Agora, quando você se relaciona com alguém, um relacionamento amoroso de alma, né? Pode a pessoa estar aqui, você está lá no outro lugar, a espiritualidade, o universo, ele vai fazer de tudo para essas pessoas se encontrarem. Então, depende do que você busca, tá? Então, preste atenção aí nesse problema aí seu, tá? Então, vamos lá agora. Acho que você entendeu, né? Porque você está respondendo aí. Vamos para o Alberto, né? E aí, Alberto? Já está visualizando coisas melhores na vida? Como é que tá? Deu uma sumida aí do canal, né? Acho que eu penso assim, a pessoa quando ela some, aquela pessoa já encontrou, né? Ela já se encontrou, né? Então, vai lá, né? Tem um monte de espírito aí querendo trabalhar com você, né? O que você está fazendo? Vamos ver aqui uma energia para você. A torre, eita! Estou buscando mais a mim mesmo, estou no processo. Está no processo mesmo, porque está aparecendo aqui a torre para você. Ó, torre. Você já sabe o que quer dizer, né? Aqui, você precisa, né, aliviar um pouco, né, a mente. A mente muito carregada, entendeu? Por quê? Porque você tem situação que você sabe que é errado, mas você não quer assumir isso. Tá me entendendo? Então, por que isso? Não é culpa sua. Aqui é muito desconhecimento. A pessoa ela vai jogando muito na. Por que precisa fazer meditação? Porque cada assunto, né, que você for buscar, você tem que meditar, falar, viu? É isso que a minha alma quer, minha alma está entendendo isso, para minha alma não entende isso. Por quê? Porque eu não entendo um processo lá atrás que aconteceu. Então, eu vou buscar a solução. Por isso que a gente precisa fazer um backup da nossa mente, é meditar, buscar dentro de você o que está prejudicando. Né? É aquela história, eu sempre falo aqui, vou falar de novo. Você tem um computador, tem uma placa-mãe lá que ela aguenta tantos kbytes, tantos gigabytes. E você, tudo quanto é programa, coisa que você vê na internet aí, você está baixando, está fazendo download, está jogando. Ó. Chega uma hora, o que vai acontecer com essa HD? Ela vai pifar, ela não vai ter espaço mais. Você não vai receber mais e-mail, você não vai começar a baixar mais nada aí, porque ela saturou, não tem espaço. Vai ficar vindo aquela mensagem de erro lá. Como é que diz? Faça uma limpeza, porque não tem espaço, e o espaço acabou, entendeu? Então, aqui, a sua mente, ela não tem espaço, você buscou conhecimento em muitas coisas e não solucionou nenhum. Então, você tem que pegar um motivo, né, uma situação, falar, peraí, eu vou resolver isso, e diminuir o máximo possível, fazer um resumo daquilo, guardar só o que foi bom, né? O que foi ruim, você tem que soltar, tem que deletar. A gente não consegue vivenciar toda a situação, por isso que tem que buscar o entendimento em nós. Sobre essa área, eu entendo assim. O que é bom? Eu entender que leva tudo, porque tudo se converge no universo.
Por exemplo, religiosidade. Você tem que ter um entendimento. Se de repente você é umbandista, você é espírita, você é católico e junta tudo isso, você está saturando a sua mente. Você tem que encontrar um ponto em comum nas três situações, tirar, foi bom para mim numa determinada situação, eu vou tirar proveito disso que foi bom para mim. Agora, se você acumula tudo, você não faz aí o rescaldo, como dizem, né? Aí você fica confuso. A própria mente inconsciente, ela entra em combustão. Eu sei. Que isso aqui tá... acumulado, é isso mesmo. Então, vai lá. É na linha, qual linha que você está seguindo? A Umbanda. Você está pendendo muito para a linha da Umbanda aí. Né? Já trabalhou nisso, está confuso nisso, ó. Filtrar nas coisas e as coisas boas botarem. Exatamente. Você vai colocar em. Porque, ó, não adianta eu falar para você, viu? A Umbanda é errada. O Espiritismo é errado. É você que tem que saber o que é certo e errado para você. Não, eu sei que nunca trabalhou, mas tem espírito aí, né? Tem espírito bom aí, né? Que você, ao mesmo tempo, você tem conhecimento da Umbanda, nunca trabalhou, mas tem conhecimento. Né? Só que essas entidades aí, elas querem evoluir. Então, você precisa perceber, a Umbanda vai evoluir esse espírito? Não vai, é eu que tenho que fazer alguma coisa. Então, tem conhecimento. Você tem conhecimento sobre o kardecismo. Pera lá. O que o kardecismo ensina? O kardecismo, para mim, é racista. É preconceituoso, porque lá não aceita, lá só aceita colarinho branco. Então, você já tem que entender e falar para você, assim não funciona, eu tenho que ver o espírito. Né? Ainda aquele espírito, ele acha que eu preciso, né, para quando ele vir, eu tenho que beber, eu tenho que fumar. Pera lá, você tem que entrar num acordo e falar para ele, não preciso nada disso. Não preciso disso, nós estamos trabalhando o espírito, é a alma. Quem precisa de tudo isso está preso na matéria. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Exatamente, não tudo. Você buscar o ponto, tudo se converge. Isso, sem vício, você está me entendendo? Então, você precisa chegar à conclusão de dizer, assim, não preciso disso, você é um espírito desencarnado e eu estou encarnado, tá? Então, o corpo é meu, o corpo é meu. Eu é que estou aqui para crescer junto com você. Mas como o corpo físico é meu, você vai estar comigo, me orientando, me ajudando no lado espiritual que eu não tenho acesso, e eu estarei aqui no lado físico, mas sem vício, sem bebida, sem nada. Você está entendendo? Sem fumar, sem nada, porque o espírito não precisa disso, já vai e já coloca, não preciso disso. Eu posso desenvolver toda a minha mediunidade sem precisar disso. Esse é um ponto. O outro, eu tenho que sair da ilusão. Eu tenho que entender que quem cria situações para mim sou eu mesmo. Entendeu? Tudo que é em excesso é errado. Tem que ter o equilíbrio. Tudo se converge, porque tudo foi criado para o homem, só que cada um, né, por exemplo, a religiosidade. Tá? Surgiu lá, né, tempos atrás, o judaísmo. O judaísmo, primeiro teve lá o politeísmo, acreditava que Deus era o sol, que depois era a lua, que depois... Tudo por quê? Porque o sol só brilhava de dia, então ele era poderoso, ninguém conseguia alcançar o sol, é Deus. Né? A morte, daí aconteceu, mas por que aconteceu a morte? Quem que tá matando quem? Quem que está proporcionando tudo isso? Quer dizer, só pensava fora, entendeu? A colheita foi boa esse ano, pera lá, tem um Deus da colheita. Quem é esse Deus da colheita? Então, Deus do trovão, né? A pessoa começou a inventar um monte de Deus aí. Daí o judaísmo, para botar um ponto final nisso, ele falou, não, a gente tem que ter consciência. Daí os rabinos, eles começaram, né, os judeus lá, que eram os patriarcas lá, né, eles começaram a colocar ordem nesse pedaço aí. Um veio com uma ideia, não, pera lá, tem que prestar atenção na mente, então vamos começar. Vai vir aí um profeta que vem orientar a gente, tem que vir, não podemos continuar desse jeito, né? Tudo bem, lá vai lá, o judaísmo fez a Torá.
escreveu o Talmud, a Torá, né? Nós precisamos conectar mais com a espiritualidade, então nós vamos estar em contato todo dia, às 6 da manhã, meio-dia, às 6 da noite, para ter o contato com a espiritualidade, já é alguma coisa boa, né? E outra coisa, né? Resolveu esse problema, né? Quando o judaísmo viu, né, alguns viram, que daí aparece Jesus, dizendo para você que o Criador está dentro de você, que Deus está dentro de você, que é você que faz a sua vida, que é você que cura, é você que faz tudo, e aquilo foi crescendo, né? Foi crescendo, e ao mesmo tempo, do outro lado, me aparece Maomé dizendo, né, era um simples, como é que diz, um pastor de ovelha, ele lá falando para os árabes, que os árabes não precisavam ficar brigando pela faixa de Gaza, que tinha que prestar atenção, e fizeram o Alcorão. Eles fizeram uma lei para eles, né? Moisés achou que o povo, né, estava tudo lá baseado no cristianismo, achando que o povo estava sofrendo muito, que tinha que tirar aquele povo de lá, e trouxe o povo e veio tudo focado no monoteísmo, ou seja, o Deus de Abraão. Abraão resolveu acreditar num Deus dentro dele mesmo, e Moisés, ouvindo o seu próprio Deus, tirou o povo do Egito. Aí tinha que fazer leis, porque o povo ainda vivia fixado no que era antigo, politeísta, entendeu? Aí, surgindo Jesus, no pedaço lá, todo mundo buscando por ele, o tempo todo, o Império Romano se apoderou disso, criou-se o cristianismo, né, num Jesus plagiado. Porque Jesus ele não dizia que ele era poderoso. Ele falava, vós sois deuses. Você que te curou. Ele expandiu o conhecimento. Só que o Império Romano, ele queria ter o domínio. Para ter o domínio, ele precisava do quê? Ele tinha que inventar que Deus, né, Jesus era Deus, que desceu aqui na Terra e que veio, que morreu para salvar todo mundo. Isso é uma ilusão muito grande, isso é uma idiotice pensar nisso, porque ele veio ensinar as pessoas, porque daí ele endeusou, né? Daí como é que ele ia dizer que era Deus? Não, criou-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Não podia, eles mataram Jesus, como é que ia dizer que ele era um Deus? Daí o povo questionou, mas como é que vocês mataram um Deus? Né? E assim por diante. Do catolicismo, né? Da religião católica apostólica ortodoxa, que é a ortodoxa tem aquelas raízes lá do judaísmo, guardar sábados, essas coisas todas aí, né? E criou-se o católico, a igreja ortodoxa, o católica romana do Império Romano, dando mais liberdade para ter mais pessoas. Quantas pessoas matavam, ou você é cristão ou você não é. Então, onde você viu que Jesus não ia falar nada disso, ou você me segue ou você morre. Se uma coisa eu falar aqui, ó, ou vocês ficam no canal, me dá um like aí, vamos fazer propaganda do canal para o canal crescer, ou então amaldiçoou todo mundo. É a mesma coisa de falar isso, entendeu? Quer dizer, é uma tonteira isso, né? Porque só acontece alguma coisa na sua vida se você quiser. Entendeu? Essa consciência que nós temos que ter. Só que daí, né, da católica romana, né, começou a vir problemas, porque eles estavam visando o dinheiro, cada dia eles estavam inventando lei. Como vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Cada problema que surge, cria-se uma lei para beneficiar aquele. A igreja sempre foi criando lei para beneficiar a si mesma. E daí, né, o Calvino viu que aquilo lá estava tudo errado. Né? Queria que o padre levasse todo o dote para a igreja, que não podia casar, não podia ter família, não podia nada, ele se rebelou, ele protestou, escreveu aquela súmula lá, colocou na porta da igreja, falou que não aceitava aquilo, criou seu protestantismo, entendeu? Criou-se do protestantismo, saíram, né, presbiteriano, metodista, né, o Testemunho de Jeová, né, saíram todo esse povo todo aí, que vocês conhecem, a igreja lá dos 7º dias, lá, que depois virou adventista, né, porque existem 3 facções da adventista, né, depois surgiram essas igrejas aí, pentecostais, que são todas essas aí, essa pedra que rola, evangelho quadrangular, congregação cristã, e assim por diante. Foi surgindo. Então, se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ver que é o homem o tempo todo criando, fugindo daquela essência do Criador que está dentro da gente mesmo. Né? Depois que teve a Revolução Francesa,
todo mundo começou a questionar, né? Porque a guerra mata todo mundo, e todo esse problema aí, onde é que está Deus? Começou a questionar, né? O Filipe IV da França mandou lá o Rivail, que é Allan Kardec, escrever lá, responder as perguntas que o povo estava fazendo. E ele fez, baseado no ensinamento da russa lá, né? Helena Petrovna Blavatsky, que era uma psiquiatra, uma psicóloga, e ele começou a escrever. Ele era um pedagogo, ele era um funcionário público. Daí, de repente, criou-se o espiritismo, muito forte aqui no Brasil, principalmente. Né? Criou o espiritismo no Brasil, né? Os centros de mesa branca. Quando, de repente, um espírito de um preto velho quis baixar lá no centro de mesa branca e não podia, o que aconteceu? Né? O cara se revoltou, criou-se a Umbanda aqui no Brasil, que criou-se a Umbanda, entendeu? E assim por diante. Como surgiu o candomblé? O candomblé é o cara lá, coloca lá, os escravos não podiam cultuar o Deus deles lá, que eles aprenderam na África, né? Chegaram aqui no Brasil, o cara tudo católico, né? Tudo fanático aí, Inquisição e tudo religioso, queria que todo mundo fosse católico. O que, já visto que aqui no Brasil a primeira coisa que foi feita foi rezar uma missa, ou seja, aqui é católico e acabou o assunto. Botou uma cruz lá e fez uma missa. Né? Não quis saber o que os índios pensavam, o que eles imaginavam, nada. Acabou com a raça primitiva dos índios aqui. Né? Então, né, o que eles fizeram? Né? Os negros que vinham de lá, terminavam o serviço, eles queriam cultuar o Deus deles, né? Olha que sabedoria, cultuar o Deus, não podia. O que eles faziam? Pegavam lá o que representava o Deus deles lá na África, Ogum, por exemplo, é o Deus da guerra, da força. Então, enterrava tudo aquilo ali que representava Ogum, fechava, enterrava no chão, levantava um altar e colocava lá São Jorge. Daí o idiota lá dos portugueses, espanhóis vinham lá, lá, estão cantando, estão cultuando São Jorge, deixa tá. Virou o candomblé. E daí, com a evolução, quando vai falar, é o santo de cabeça, é o santo do cobre, e daí foram inventando escolhas. Estão me entendendo, gente? É nisso que tem que focar. Né? Eu sempre falo, não é o espiritismo que criou o espírito existe, já existiu de muito tempo. Então, é nisso que temos que focar, né? Ontem, Padilha falou para mim, através de uma amiga, e disse que eu não apenas as mulheres, que se fosse relacionar apenas escolher uma... tá. Essa amiga é de confiança? Se for, eu não estou falando, aí você está buscando a força fora, você tem que buscar a força dentro de você. Né? Você tem que buscar a força fora. Não é verdade? Ela não falou através de Maria Padilha coisa nenhuma, ela falou que está evidente na sua vida. Né? Deve ser uma pessoa muito apegada a você, ela viu aí os seus problemas e falou isso. Tem gente que usa daí, porque se ela falasse que era ela, você não ia acreditar. Então, ela usou a espiritualidade, entendeu? Você prestou atenção? Tem pessoas aí que estão usando a espiritualidade para dar conselho para o outro. Se conselho fosse bom, vendia na farmácia. Eu sempre falo isso. Não adianta nada, pode ser bom para uma pessoa, mas não é bom para o outro. Tá? Olha aqui, ó. Aqui muita ingenuidade. Aqui você imaturo, tá vendo as coisas com imaturidade e tem um monte de conhecimento aí dentro de você. Olha, a Cátia que está falando aqui, não sou eu, tá? Aqui você tem que buscar a harmonia e a paz, né, interior. Fazer alianças com pessoas que tragam conhecimento para você. Aqui, o mentor espiritual, ele traz progresso, traz uma realização plena, mas você precisa, no amor principalmente, mas você precisa discernir. Quem é você? O que é melhor para você? Né? Se de repente se descobrir, né, que precisa estar em contato aí, tem que ir num centro de espírita ou num terreiro, tudo bem, vá, é a sua consciência. Desde que você saiba que aquilo lá é restrito, que você precisa estar focado em você. Olha aqui, ó. Aqui, tá desanimado por quê? Por causa do relacionamento amoroso. O seu foco aí, você está confundindo as coisas aí. Aqui, conflito, você precisa buscar uma ação, 8 de espada aqui, né? Você sabe o 8 que fala, né? E espada corta tudo. Aqui, relacionamento, aqui você precisa optar pela verdade. Você vive um sucesso ilusório. Aqueles que têm muito não tem ninguém. Tá?
Então, se a pessoa se ama a si mesma, ela tem sucesso, mas, fulano gosta de mim porque isso, aquilo, e fica aquela que é legal. Você entendeu? Quem tem muitos, não tem ninguém. E mais vale um pássaro na mão do que 1000 voando à sua direita. É ao seu lado aí, 1000 pessoas voando, não vai dar certo em nada. Aí é você com você mesmo. É você entender como você se vê. Você se sente uma pessoa apaixonável? Você se olha no espelho e fala, poxa, eu sou um cara que qualquer mulher vai se encantar por mim. Entendeu? Você se vê assim? Se você não se vê assim, porque alguma coisa está errada. De repente, você precisa cuidar da autoestima, cuidar do físico, cuidar da sua aparência, buscar, né, ser mais vaidoso consigo mesmo, ter orgulho de quem você é. O que você está fazendo? Não está fazendo isso, daí a coisa desanda mesmo. Perde a confiança em si mesmo, tá bom? Eu espero que você se encontre aí dentro desse conflito aí, faça aí uma análise de tudo, né? Faça uma limpeza aí na sua mente inconsciente, faça de novo 21 dias de limpeza com o Arcanjo Miguel, Salmo 91, ele desperta o guerreiro que existe, tá? Desperta a alma, começa a obter sabedoria, né? Consciência você tem, você precisa adquirir a sabedoria para colocar isso em prática na sua vida, tá bom? E era isso que eu tenho que dizer para vocês no dia de hoje, um bom final de semana, espero que essa leitura tenha trazido conhecimento e mostrado para vocês que a sabedoria está dentro da gente mesmo. Conhecimento a gente tem que entrar em conexão com a gente mesmo, tá? Tudo que você busca fora está aí dentro. Tá? É acreditar mais na gente, né? Mas é o subconsciente, é a alma, querido. É o subconsciente, é a alma da pessoa. É isso que está pegando, sim. Então, ou você quer mudar ou você quer continuar nessa mesmice de sempre? Então, você já estabeleça aí que você sabe onde vai dar isso tudo, né? Não é verdade? Ou você muda ou não muda, aí você que faz a sua escolha. Mas você sabe, você tem que ter o conhecimento aonde vai levar isso aí. Você está entendendo? É buscar sabedoria, tá? É você realmente renascer para a sua realidade, para a sua verdade. Falar, pera lá, a minha vida está ruim, minha vida eu estou me apegando com vício, estou com isso, aquilo, eu vou mudar. Eu tenho que mudar isso aí. Eu não posso ficar delirando o tempo todo. Tá me entendendo? Eu vou cuidar mais de mim, vou prestar atenção, vou cuidar da minha aparência, eu vou ter mais autoestima, não deixar que as pessoas me façam sofrer, eu vou ter essa consciência. A hora que você adquirir essa consciência, você vai ver como você estabelece o equilíbrio e a sua vida muda. Muda financeiro, muda espiritual, muda tudo. Muda tudo, tá? A gente tem que ter um foco. Se você não estabelecer projetos e foco, você não chega a lugar nenhum. Tá? Eu tenho um carinho especial por você, eu tenho certeza que você vai aí, não, a cigana falou, eu vou fazer isso ao pé da letra, não. Você vai fazer uma meditação, você vai chamar o anjo de guarda e vai conversar com ele. O mentor espiritual falar, olha, minha vida está assim, assim, eu quero mudar, eu preciso de um direcionamento, eu preciso que você me auxilie, que você me ajude. E você não está fazendo isso, então você precisa buscar isso, tá bom? Então busque isso, busque essa sabedoria. Traga o equilíbrio para você. Olhe no espelho, olhe nos seus olhos e veja que o que você está vendo está legal para você. Eu tenho certeza que você não está vendo isso. E nisso, a alma se afasta. A alma se afasta mesmo, ela não quer nem saber. Ela fala, quer saber? Esse cara não está fazendo nada que eu estou falando, então eu estou indo embora. Você está me entendendo? Então, preste atenção no que você está fazendo com você e se perdoe. Corte isso, não permita que isso atrapalhe, né? Está me entendendo? Cigana, mas é muito difícil, é demorado. Claro que é. Quanto tempo você está nessa situação aí? Você precisa se desprogramar e se reprogramar novamente. É um trabalho difícil, porque você tem que buscar estudar, tem que entender, tem que aprender, né? Mas não é o fim do mundo. A gente aprende com os erros. Basta que a gente tenha a sabedoria de entender, falar, para lá, afinal de contas, eu sou uma pessoa inteligente, eu posso desenvolver sabedoria, é isso que eu vou buscar, tá bom? Então, um beijo para cada um de vocês. Namastê.